Tudo certo, pessoal? André Zanella por aqui, começando mais um Frente a Frente com o General. Inscreva-se no canal aí, toca o sininho para você não perder nenhum dos episódios e, é claro, deixa nos comentários quem você gostaria de ver aqui frente a frente com o General. General Bolívar, como é que você está? Tudo bem, Zanella? Tudo bem, e você? Tudo certo? Hoje temos um campeão mundial, um colega seu de muitos e muitos anos. O programa hoje pode durar umas 3 horas, se você quiser, porque Meu Deus tem do muita céu. resenha, né? Não, e bom, a gente já estava com ele falando aqui. Hoje a responsabilidade maior é do Barba, né? É do Barba, hoje é do Barba. Porque nós conversando com o Klemer aqui sobre gado, sobre carne, sobre Homem da corte aula. de... Meu Deus do céu, a responsabilidade é do homem. Com certeza. Mas é um cara muito especial, ele sabe muito bem. Hoje, tudo que eu conquistei na minha vida, como líder, como homem, como pai de família, esse é um cara responsável, porque quando chego no Inter em 2013, esse cara já era um cara consagrado. E eu sempre falo uma frase, né? Não anda com pardal, anda com águia, né? Andar com águia. E tem que andar com águia. E aí estamos aqui com Klemer, meu parceiro. Obrigado por aceitar o nosso convite e por participar com a gente aí. Cara, prazer imenso é meu, com certeza. Não só de estar participando, né? De ver pessoas do bem. Pô, tu praticamente meu irmão. Ainda bem que tu é meu amigo, né, cara? Porque essas palavras aí só o amigo que fala, né, isso cara? aí. Então, a gente fica feliz por estar aqui junto e poder fazer, cara, aquilo que a gente mais gosta, né? Que a gente viveu, né? Toda a nossa vida, que é falar de futebol, falar das coisas boas, das amizades que nós conquistamos também. E é claro, é filé que tem aí hoje, não? Costelão? Não. Mas é isso aí. Vamos falar de coisa boa, falar de futebol, falar da nossa vida, tudo aquilo que a gente conquistou junto. Show de bola. Mas é aquela pergunta que a gente sempre faz, cara, porque hoje é churrasco e futebol. Então eu queria saber se você pilota a churrasqueira também ou não. Faço sim. Faz também a churrasquinha? Não tem como não fazer, né, cara? Tu tá aí nesse dia a dia. A gente aprende, é claro, eu não vou dizer que eu sou o concurso do churrasco e tudo mais, algumas coisas eu aprendi aí, né, junto com essa convivência com o gaúcho, com os costumes daqui também, uma cidade que eu amo de paixão também, então a gente aprende alguma coisinha. Mas pra gente não se estressar com o churrasco, mas poder trocar aquela ideia legal, a gente trouxe um assador profissional. Barba Ruiva. E aí, Barba? A resposta é tua aí, cara. Não, fique tranquilo. E o que tu gosta, que corte que você gosta, Cleber? Rapaz, depende do que tu tem aí, né, pai? Não, a gente sempre escolhe o corte de acordo com o assador, né, mano? De repente eu falo o corte que tu não tem, aí vai ficar... Não tem problema. Costelão de fogo Na de chão. tua casa, o que tu gosta de fazer pra tua família? Qual é os cortes que tu vai lá, tu compra e tu prepara pra tua família e pros teus amigos? Cara, eu gosto muito do entrecô, eu gosto muito, eu gosto do filé, da picanha, isso é o normal, né? O costelão, geralmente, a gente faz em um lugar mais... Sim, né? pra mais pessoas, né? Isso, para mais Sim. pessoas, até porque tem um trabalho maior também, né? Sim. Uma durabilidade de assar maior, então... Mas é mais ou menos isso aí. Então hoje, pra nós brincar, eu vou fazer uma costelinha, uma linguicinha de cordeiro e uma picanha, então. Ixi, aí, ó, tá vendo? primeiro. Ainda bem que eu falei, Tá bom. cara. Foi gigante. E vamos ir brincando, vamos conversando. Isso aí. Kleber, lá em São Luís, você nasceu em São Luís, Maranhão? Sim, São Luís do Maranhão. Quando você era jovem, quando você era criança, você já tinha o sonho de ser jogador de futebol ou isso aí foi ocorrendo conforme o tempo foi passando? Porque o teu pai colocou o teu nome devido a um goleiro, né? Se não me engano. Exatamente. Eu acho que, eu não sei hoje, né? Eu sei hoje, mas na nossa geração, assim, um pouco mais para trás, eu acho que todo sonho de qualquer guri é ser jogador de futebol, né? Então, principalmente a gente que mora lá no Nordeste, que morava lá no Nordeste e geralmente o que passava lá era mais Rio, São Paulo, era Flamengo, era Vasco, era Fluminense, era Corinthians, Palmeiras e lá no Nordeste o pessoal é muito apaixonado pelo futebol também, né? Entendeu? Então meu sonho sempre foi ser jogador de futebol, isso eu não nego e graças a Deus eu consegui conquistar algumas coisas importantes dentro do futebol, né? Consegui me profissionalizar, consegui sair do Nordeste, porque eu acho que é o mais difícil para nós, você sair do Nordeste para vir para um centro maior jogar futebol, buscando tudo foi lá, não? buscando seus sonhos. Eu comecei lá eu comecei na realidade num time bem pequeno, né? Que era o Tupã, eu acho que nem existe mais. Pois essa é a minha curiosidade, como é que tu conseguiu sair do lado do clube? Eu fui para a final do campeonato com 17 anos, cara, pelo time pequeno. Profissional? Isso, não, primeiro eu fui amador, né? Primeiro eu comecei na realidade bem pequeno lá nos clubes.
E aí fui para a final com o Maranhão. E aí depois eu fui para esse time considerado maior lá, né, em São Luís, que é o MAC, que é o Maranhão Atlético Clube, que lá tem o Sampaio, o Moto e o Maranhão. E aí logo em seguida um empresário me pegou e me levou para São Paulo. Aí eu fui para Esportivo, eu dei uma rodada boa, peixe. Pessoal, às vezes eu conto essa história, que isso até me deu um alicerce para que quando eu chegasse num patamar maior, pudesse saber por onde que eu passei para me poder chegar ali, né? E eu fui jogar na segunda divisão dos Campeonatos Paulistas pela Esportiva de Guaratinguetá. E aí nós subimos nesse ano, e aí depois eu fui para o Santo André. Fiz um baita campeonato lá. Pô, é uma história longa, cara. Não sei se vocês têm esse tempo para eu poder falar. Não, é muito claro longa, que pode, tem uns clubes aí. Porque o pessoal só vê o filho pronto, né? O Klemer do Flamengo, o Klemer do Inter, o da Portuguesa. Então eu tive uma passagem lá no começo, deu uma ralada legal para poder... Você tinha um clube que você ia de bicicleta treinar? Qual que era? Era o Maranhão Atlético Clube. Maranhão? Era o Lá MAC. você teve um problema lá. Tive um acidente, cara. Eu né, quase morro, né, cara? Eu só não morri mesmo só pela graça de Deus, cara. Era na final do campeonato. Ia ser a final do campeonato. Ia ser a final do campeonato. Era. Eu treinava, eu ia de bicicleta, porque eu morava na praia ali perto. E aí eu pegava uma bicicleta de corrida e tal, ia pro treinamento, treinava e depois voltava para casa. E aí num sábado eu fui fazer a recreação. Olha só, a gente nem concentrava, fui fazer a recreação. E aí voltando de bicicleta para casa, tava na final no domingo, ia ser a final. E aí o carro entrou, eu tava pela calçada da praia, o carro entrou na calçada da praia, tinha um rapaz fazendo Cooper, ele bateu no rapaz, depois bateu de frente comigo na bicicleta, me jogou. A minha sorte é que eu não desacordei, né? Não desacordei. Mas aí como eu goleiro, aquele negócio de saber cair, na hora de eu cair eu protegi, porque ele me jogou bem alto. E aí pra te ver como é que é, a gente fala do acidente, o acidente, cara, tu não sente nada na hora. Né? Se tivesse morrido ali, eu não tinha sentido nada, cara. Exatamente. Tá entendendo? Pra te ver como é que é, às vezes tu fala, esse cara deve ter sofrido. Ele sofre se ele ficar vivo, né? Depois, aí que ele vai sentir toda aquela dor. Foi o que aconteceu comigo. Na hora de bater, eu não senti nada. Na hora que eu caí, eu só procurei assim na minha mente onde é que eu tava doendo, né? E aí, eu fui procurar o corte na mão, aqui, ó, quase corta meu pulso. Esse corte aí foi isso? Foi bem. Essa coisa saiu pro lado assim e tal. Então a gente fica. Aí meu tornozelo também, o guidão da bicicleta entrou aqui na minha coxa. Nossa. Então eu tive algumas coisas, mas nada grave assim que pudesse, tá? E aí depois me encheu de gente, olha só, bem. Aí passou uma Toyota daquela de caçamba, os caras me botaram dentro da Toyota para levar, não sei o que. Cara, todo mundo de desespero ali. Mas foi uma fase que também, por causa desse acidente, muitas outras coisas aconteceram na minha vida benéfica, assim. Tipo, eu consegui pegar meu passe, por causa disso. Eu consegui pegar meu passe no Santo André, né, que estava preso lá, e aí poder ficar de passe livre, porque depois disso... Como as notícias circularam, eu estava treinando no Sampaio já, para me poder voltar devagarzinho e tal. E aí eu mandei as fotos todas para o Santo André, e aí ele pedindo meu passe, que eu não ia mais jogar futebol, aquele negócio todo. E aí eles, tá bom, a gente manda a tua liberação, mas tu esquece o que tu tem para receber aqui. Eu falei, não, sem problema. E aí daí eu com o passe na mão eu consegui, né? Você achou que não ia conseguir mais jogar ou não? Não, pelo contrário. Eu sabia que eu ia jogar. Sabia que você ia jogar. Aquilo foi praticamente uma situação uma chance que eu vi de pegar a minha liberação, né, como profissional. Aí fiquei na mão, e aí depois fui pro Ferroviário, joguei no moto também, no Campeonato Brasileiro. Aí do moto que eu fui pro Clube do Remo, lá do Pará. E de lá eu dei uma pancada, porque lá eu peguei o Hélio dos Anjos como treinador, e aí nós fomos tricampeão paraense, né? Em cima lá do maior rival, eu sempre brinco com o Yarley. Eu digo, tu deu sorte que a época que tu deu sorte que a época que vocês ganharam com o Paysandu, a gente não tava com aquele time do Remo, que o nosso time era muito bom, entendeu? Tinha muita gente boa no nosso time. Inclusive gente de São Paulo, tinha o Luiz Miller, que era um atacante que jogou no Bragantino, tinha uns caras muito bons de bola. Foi teu primeiro título, foi lá no Remo ou não? Meu primeiro título começou no Clube do Remo, assim, Aí nós fomos, lá foi tricampeão, a gente foi tricampeão. Eu, por exemplo, o Paysandu passou 33, até hoje os caras brincam, né? 33 partidas sem ganhar do Remo. Então é muita coisa. Assim. Sem ganhar um clássico. E o Klemer, ele falou agora, ele passou falando do Sampaio.
Cansei da gente estar indo pra jogos, a gente brincava cantando o hino do Sampaio. É verdade. Sampaio, Bolívia, querida. Cara, eu decorei, porque eu lembro a gente ia pros jogos, cara. E era uma descontração sempre, quando vinha do hotel pro Beira-Rio ou pra outros estádios. Cada um começava tal, deu o Kleber. Sampaio, Bolívia, querida. Cara, ele tem um carinho enorme, cara. Né, Kleber? A gente tem que ter, né, cara? A cidade onde a gente nasceu, onde a gente projetou, praticamente lançou a gente dentro do futebol. Então, eu tenho carinho pelos clubes lá e torço. O Sampaio tá aí na Série B já faz uns anos, né? Pra subir, sempre tá batendo ali, fazendo times bons e não consegue subir. Mas a gente sempre tá torcendo. O próprio Remo, eu vi uma postagem tua, aniversário do Remo, com a camisa. Lá a gente tem. O Remo, pô, o torcedor do Remo é apaixonado por mim, cara. Eu tive uma passagem pelo Remo muito boa lá, entendeu? Tanto prova que fizeram uma pesquisa hoje lá em Belém, qual foi o goleiro do clube do Remo melhor que passou. Eles me elegeram lá, entendeu? Mas aí depois daí eu fui o Hélio falou que quando eu saísse de lá, para onde eu fosse ele ia me levar. Aí ele foi pro Goiás, para a primeira divisão, em 95, aí eu fui para lá. E aí fizemos um baita campeonato, depois fui para Portuguesa, aí fomos vice-campeão, fui o melhor goleiro 96. Do Brasil. Em 96 fui convocado para a seleção brasileira. E aí depois desse ano o Flamengo me comprou. E aí eu fiquei de 97 a 2002. Aí em 2002 eu vim para cá. E aí quando cheguei aqui foi o clube que a gente os títulos mais importantes da minha carreira eu ganhei aqui no E aquele time da Portuguesa, Bolívar, você deve ter acompanhado também. Quando você chegou, ele já era um bom time quando você chegou ou o pessoal foi se revelando ao longo do campeonato? Como é que foi? O time foi formado, já tinha uma base bem grande, né? Alguns jogadores de lá que eram da casa, tipo o Zé Roberto, o Rodrigo Fabre, o Alex Alves foi trazido, o Galo foi outro que trouxe eu como goleiro. E tinha outros jogadores pegaram no Paulistão, né? Que foi uma baita campanha, né? E vocês ficaram em oitavo. Mas o nosso time, nós classificamos em oitavo. Vocês classificaram em oitavo. Na realidade, o Grêmio só foi campeão porque ele classificou em sétimo e a gente em oitavo. Porque aí ele jogava por 2 resultados iguais. Nós ganhamos lá de 2-0 e perdemos de 2-0 aqui. E eles foram campeão pelo... vocês tinham a desvantagem no confronto até a final, né? Isso, porque, exatamente. Né? Exatamente. É que na realidade nós perdemos o título lá, né? Quando nós ganhamos, a gente podia ter metido 4 no Grêmio. A gente perdeu muito gol. Nosso time assim, ó. E aí aqui foi um gol no comecinho e outro no final. Aí foi essa fórmula era muito legal do Campeonato Brasileiro. Eu acho que isso atraía mais gente pro estádio. Porque, muito. Cara, imagina, tu jogava em casa e depois esses jogos de mata-mata era coisa impressionante, cara. E o legal é que tu tinha uma chance, por exemplo, nós classificamos de oitavo. Pô, mas nós chegamos à final. Na final. Tinha, porque ali no mata-mata é um outro jogo. No quesito ali. No quesito da classificação. Exatamente. Quem eram as outras equipes ali que estavam, Cleber, entre os 8 que eram boas? Nossa, cara, aí tinha o Atlético Mineiro. O Atlético e o Cruzeiro, o Atlético era o Tafarel, né? Que tava lá e o Cruzeiro era do Dida. Bom, o Atlético e o Cruzeiro... Fizeram 3-0 no Cruzeiro, não foi? Foi, nós ganhamos lá. E sempre a gente jogando desvantagem fora de casa, né? Tu vê? Exatamente. Jogava sempre o segundo jogo fora. Sempre o segundo jogo fora. Porque a gente ficou em oitavo, não tinha como a gente... Não tinha escolha. Entendeu? Nós eliminamos o Atlético lá dentro, eliminamos o Cruzeiro lá também e fomos para a final com o Grêmio. O Grêmio pegou aqui o Goiás, que na época o Goiás era do Lúcio, aquela carreirinha, aqueles caras tudo era uma correria. E deixa eu me lembrar qual foi o outro time, cara. Porra, mas vocês pegaram 2 pedreiras pra chegar na final, cara. A pedreira maior foi nossa, porque os caras pegaram, por exemplo, primeiro nós pegamos o primeiro pegou o oitavo. Nós eliminamos o primeiro e depois pegamos o segundo colocado, tá entendendo? Nossa. Então, e aí fomos pra final com o Grêmio, que era o 7º. O Grêmio eliminou o Goiás, eu não tô me lembrando qual foi o outro time, cara. O Grêmio pegou umas tetas assim. Aí ali depois Flamengo. Aí pegou o Romário. Ele já me contou algumas, mas ele vai contar pra gente aqui. O Flamengo eu peguei muito nego bom, peixe. Beto também, né, Kleber? Beto, bateu uma galera, Gino Baiano, aquela galera toda ali, Marcos Assunção, Palinha, tudo jogava comigo no... Meu Deus. Uns caras bons de bola. Eu tava vendo outra competição que eu tava vendo que eu sinto falta. Vampeta pegou. Eu vi Edilson, esses caras. Tu chegou a disputar o Rio São Paulo, né, Kleber? Teve Rio São Paulo, né? Disputei. Cara, era uma competição maravilhosa, lá cara. No Flamengo eu fui tricampeão carioca pelo Flamengo em cima do maior rival, que era o Vasco. Na época o Vasco era a ascensão do campeonato. 3 vezes em cima do Vasco. 3 vezes em cima do Vasco. Cara deve ter adorado. E o time do Vasco, teoricamente, no papel,
todo mundo dizia que era melhor que o Norte. Tinha Donizete, Edmundo, aqueles caras. O time era bom, muito bom. Carlos Germano, aquela galera. E aí Felipe, Pedrinho, esse que é comentarista, era um time massa. Eles foram campeão da Libertadores 2000. Isso, exatamente. Aí depois nós fomos campeão da Sul-Americana, que antigamente era Mercosul. Nós fomos campeão, teve aquela pancadaria toda com o Peñarol. Depois nós fomos para a final com o Palmeiras, ganhamos lá no Parque Antártico. O jogo aquele que o Romário fez os gols, né? Fez os gols, lembra desse jogo? Exato. Foi um jogo que o Romário saíram perdendo, né, Klemer? Nós saímos... Cara, o nosso time era... Tinha uma molecada, na época que a molecada subiu, assim, era o Juan, Luiz Alberto, o Caio, que é comentarista, o Caio Ribeiro, pô, gente finíssima. O Adriano não tava na base? O Adriano, então essa galera, nosso time era bom, peixe, era bom, entendeu? Só que assim, era bom, mas era o time do churrasco, né, papai? Aí isso aí quebrava com a gente, peixe. Teve um campeonato que nós, de pontos corridos que fizeram, que a gente classificou faltando 3, 4 rodadas, a gente já tava... Aí chegou no mata-mata, nós viemos jogar aqui contra o Juventude aqui, papai. A primeira foto que saiu antes do jogo foi o Romário com 2 princesas de uma uva. E aí, como é que vai ganhar? Tá doido. Tá louco. Isso aí foi, cara, isso aí chamou a atenção, cara. Festa da uva bombando, no auge da festa da uva. Imagina Flamengo, cara. Todo mundo quer ver, cara. Todo mundo quer ver, não adianta. Cara, imagina, joguei no Botafogo, mas, cara, é impressionante Flamengo aonde chega, em qualquer lugar. Tá no aeroporto, não tem igual, o hotel, né, Kleber, é o melhor, a viagem é a melhor, é impressionante, cara. Impressionante, o assédio é muito grande, cara. Torcedor, todo lugar que você vai, o torcedor do Flamengo é assíduo, cara. É impressionante. É a maior torcida do Brasil, né? E você, mas além de você ter jogado com o Romário, você dividiu o quarto com ele? Como é que foi isso? Eu ficava no quarto com ele. Tu imagina, papai. Deve ter segurado algum rojão. Quando chegava as princesas assim no hotel, onde às vezes tava comendo assim, aí chegava aquela mulher bonitona assim, pai, todo mundo ficava, caramba, olha lá, tá. Segura, papai, você já tem dono. Já tem encomenda. É encomendado. E todo mundo sabia, diretoria, todo mundo sabia. Aí ele subia e tal, chegava lá, peixe. Esse negócio do peixe aí eu aprendi com ele. Peguei com ele, devido à convivência e tudo. Aí chegava, peixe, é o seguinte, ó, se tiver alguma coisa em reunião, eu tô no quarto tal. Aí ele só subiu, vai lá, vai. Eu dormia sempre sozinho no quarto, não tinha... Não tem como, isso, né? Isso era assíduo, peixe. Toda a concentração era assim. Esse era 98, 99? 98, 99. O homem saiu do Imagina, de 94? Copa do Mundo, 94, imagina como é que... Ganhou a Copa, praticamente ele, o Bebeto, sozinho. Exato. Era o auge do homem. E aí, imagina lá. Quanta resenha, meu amigo. Cara, eu vou te contar uma história do Romário, assim, que foi impressionante. Ele me chamou, eu tava lá embaixo no hotel, aí ele falou, peixe, vamos ali. Eu digo, aonde, cara? Não, vamos ali num shopping ali. A gente foi disputar um torneio na Espanha, que a gente foi vice-campeão, perdendo pro Maior, ganhamos do Real Madrid 3-0. Real Madrid, aquele timaço, assim, ó. O Sávio fez 3 gols, peixe. Foi na época que o Sávio foi contratado. Chegamos aqui, ele já foi pro Real Madrid. E aí nós pegamos o Real Madrid, o Mallorca pegou outro time lá, não sei. E aí nós ganhamos deles e fomos pra final com o Mallorca. Aí nós perdemos a final de 2-1 pro Mallorca. E aí nós saímos, esse foi na Espanha, né? Saímos, chegou lá, peixe, num shopping. Eu nunca vi aquilo, o assédio daquele negócio lá. O cara fechou o shopping, não fecha e nós ficamos sozinhos. Aí a mesma coisa aconteceu na Holanda. O torneio que a gente foi lá disputar e, cara... Aí tinha jogado lá no PSV, né? Isso, é impressionante, o homem era impressionante. Né? E os treinamentos, Klemer, era aquilo que ele falava mesmo, cara? Físico... Não, cara, ele treinava o que era necessário para ele. Exatamente, ele treinava e ele tá certo. Às vezes, por exemplo, a gente naquela época, a gente fazia uma coisa que não era necessário pra gente, era fazer tiro de 1000. De 1000, a gente fazia, isso aí. O goleiro tinha que fazer igual. Sim. Então, pra gente, o condicionamento nosso, o que a gente mais precisa dentro do jogo, trabalho de explosão, de salto, de pegada, de chute, é o que? O aeróbico, ele tem que acontecer? Tem. Mas não com a intensidade que é dos caras, porque aí quando tu vai treinar aquilo que é preciso, tu já tá morto, tá entendendo? Mas eu pesquisando
a tua biografia, eu li um negócio interessante, que, tipo, na minha visão era que ele gostava da bebida, ele gostava da cervejinha. Não, que nada. Pois é, eu não só sabia Coca-Cola. disso. Eu achei que ele tinha esse problema também com... Não, ele por sempre causa falou dessa Coca, não querendo desmerecer nada, mas ele quase morre. Porque é muito açúcar, né, pai? E o cara tomava, tu imagina, ele trocava praticamente a água pela Coca. Se ele sentava no negócio, ele Coca. Se ele, tá conversando aqui, Coca. E vai. E aí depois ele teve que fazer uma cirurgia. Tu não sei se você lembra que ele ficou bem magro. Sim, ele ficou quase magro. Foi por causa disso aí, cara. Muito açúcar. Não, ele sempre deixou muito claro, que o lance dele, ele sempre deixou muito claro. Gostava da noite. Mas nada de bebida, Coca-Cola, papai. Mulher e Coca-Cola. Era, mulher e Coca-Cola. Você jogou com o Vampeta também no Flamengo? Sim, no Flamengo. Não, naquela época resenha aí ou na época era menos? Vampeta, pô, cara, mil. O Vampeta, a resenha dele no Flamengo, que ficou marcado, foi aquela, né? O Flamengo finge que me paga e eu finge que joga. Porque a torcida pegava o pé dele. Naquela época a gente estava lá, pô. Entendeu? E como é que foi você acabou saindo do Flamengo? Você machucou e daí o Júlio César apareceu? Como é que foi? Eu tive uma lesão no meu tornozelo. Aí o Júlio César entrou e o Júlio César também estava voando. Eu fiquei aí, acho que foi 3 meses mais ou menos. Só que ele estava voando. Aí quando eu voltei, ele estava como titular. E aí não tinha como eu, né? O cara tava... E ele surgindo, né? Kleber novo, né? Surgindo novo. E aí eu fiquei ali, eu acho que foi 1 ano no banco, mais ou menos. E aí apareceu o Internacional e falei... Aí que surgiu o Inter. Surgiu o Inter, porque tinha vindo para cá, se não me engano, o Carlos Germano. Antes tinha vindo um tal de Renato, que o Luxemburgo tinha indicado, uma coisa assim. O Renato que era do Corinthians. E aí não tava bem. E aí depois veio o Carlos Germano. E aí o Carlos Germano fez um teste, parece que tava com problema na coluna, nas costas, uma coisa assim. Acabou não ficando. E aí o Fernando foi falar comigo lá e eu falei, pô, cara, eu vim ganhando até bem menos, porque eu tava muito bem também, né? Eu queria jogar, não queria ficar lá no banco. 2002, né, Klemer? Isso, 2002. E você aí... chegou, tava meio turbulento aqui ou não? Na realidade o Inter tava meio quebrado, né? O Inter... No Inter naquela época foi o ano ali... que o Fernando Carvalho assumiu? Isso. E aí o Fernando tinha que fazer um time para disputar, na realidade também o que deixaram para ele não, né? Sim. E aí ele teve que formar um time às pressas para disputar o Brasileiro e foi contratando vários jogadores. E aí, só que, não tem como, né, cara? A gente, em 2002, quase a gente cai. Quase. Foi só ali, foi um milagre de Deus Carvalho mesmo. contou a história para nós lá, né? Contou pra gente lá. Foi na última, eu acho. Último jogo. Na última rodada, nós se abraçamos junto lá quando... O Cláudio Duarte era o treinador, cara. Que figura, tu não tem noção do que é o Cláudio. Contador de história, Claudio, né? Contador de história. Porque acabou o nosso jogo, a gente precisava de outros resultados. Palmeiras perder, se não me engano, Bragantino, Bahia, e a gente ganhar. A nossa parte a gente fez. Ganhamos o jogo. E só que quando terminou o nosso jogo, todos os jogos ainda estavam funcionando, bicho. Ainda estava valendo. E a gente ficou acompanhando no campo. Eu fiquei no gol assim, o Cláudio Duarte ficou... E a gente ali acompanhando, e aí foi terminando. O Palmeiras tomou 5, peixe, do Vitória, na época. Só bastava o Palmeiras empatar para não cair. E aí eles tomaram 5 e caíram lá no Barradão. E aí foram... Mas antes Bolívar, da gente falar sobre o Inter, vamos entrar na parte do Internacional. Vamos pro quadro, então? Bola dentro e bola fora, pode ser? Pode ser, vamos embora. Então, Klemer, esse é o quadro Bola Dentro e Bola Fora. Bola Dentro, um momento ápice do Klemer, um momento, de repente, familiar ou um momento profissional teu que tu guarda com muito carinho. Às vezes a gente pergunta pro convidado e ele fala, pô, pode ser 2, porque eu tenho 2 que... Eu poderia falar vários. Tem vários, assim como a gente tem alguns momentos ruins, a gente tem os momentos bons também, né? Mas eu acho que para mim, na minha carreira como profissional, foi o Mundial, né? O Mundial para mim não teve igual. A nossa conquista que nós tivemos aqui, toda aquela festa que aconteceu, como também o primeiro título mundial do Internacional. Então isso marcou muito assim na minha vida e, quer dizer, marca até hoje, né? Toda vez que a gente assiste... A única tristeza que a gente tem, eu vou te falar, é que vocês não estavam com a gente. Não estavam junto, né? Verdade. A gente tinha um time muito forte na Libertadores, aí saiu, acho que saiu tu, saiu o Tinga, Jorge Wagner, Sobis. E Sobis, pois é. Então, mas também a alegria daqueles outros atletas que vieram, que né? Entrou. Entendeu? Mas fora isso aí, eu acho que esse momento aí do Mundial para mim foi show. Momento bola fora, alguma coisa que o Klemer se arrependa, de repente, jovem lá no início da carreira, ou mesmo depois, assim, de repente, que tu fala, poxa,
Se fosse hoje, eu não faria. Olha, cara, tem muita coisa, papai. Tem bastante? Tem bastante. A carreira é grande, imagina. Tá louco. Mas uma coisa que te marca, assim, que tu fala, poxa, cara, isso se eu pudesse, eu não faria novamente. Deixa eu te dizer aqui, Cara, eu acho que algumas atitudes que eu tomei, até na minha época de como eu disse, que é de jovem, assim, de dentro, algumas atitudes explosivas que de repente tive dentro do futebol, né? E às vezes ali a gente está num momento de emoção, daquele negócio e aí tu tomas algumas atitudes não tu toma pela emoção, não pela razão, tá entendendo? Então teve algumas situações dentro do jogo que hoje eu me lembro. Eu vou te citar eu vou te citar só um bem rápido, assim. Um jogo que eu tive lá contra o Náutico, e eu era assim, cara, entendeu? Eu era dessa forma. Um jogo que eu tive contra o Náutico e eu dei uma cotovelada no atacante, mas pensa numa cotovelada, que depois ele caiu, desmaiou, tá entendendo? Uma bola assim, foi uma bola atrasada, e aí o cara tocou pra mim, quando eu segurei, ele veio por trás e puxou meu braço. Nisso que ele puxou, eu já soltei, pau! E ele só caiu, bateu na fonte dele, poderia ter tido uma... Sim. Então esse tipo hoje, quando eu vendo alguma coisa, porque eu tenho todos os meus jogos gravados. Claro. Então quando eu vendo esse tipo, esse tipo de atitude, eu acho que esse tipo, se eu pudesse voltar atrás para não ter feito aquilo, eu voltaria. Eu falo mais pelo lado do profissional, sabe? Das coisas que aconteceram. Mas as coisas pessoais, particular, é diferente. Entendeu? Mas tu sabe que uma coisa que de repente, eu achei que tu ia falar, porque eu acompanhei ele quando ele começou a fazer a carreira dele como técnico, cara. Na base, que o Klemer revelou muitos jogadores que estão aí jogando na Europa, hoje muitos. O Klemer foi pra final contra o Grêmio no Campeonato Gaúcho. Acho que dos clássicos ali, tu jogou 14, tu ganhou 10 e perdeu 1, acho. Cara, na base eu ganhei quase tudo, né, bicho? Quase tudo. O Klemer, assim, os caras nem falavam assim, ó, o time do Inter. Não, era o time do Klemer, mano. Era impressionante, Klemer. Eu fui Sergipe, fui campeão também, né, pelo time profissional. O Sergipe não ganhava lá, não sei quantos anos de Confiança. Eu fui pra lá em 4 meses, eu consegui arrumar o time, e a gente pôde ser campeão e o objetivo era que o Sergipe participasse do Campeonato Brasileiro da Série D, da Copa do Brasil, e foi conquistado. Depois de lá eu vim para o Brasil, onde a gente fez essa campanha maravilhosa aí no estadual. E ali também fazia muito tempo que não chegava, né? E isso, o Brasil bata louco, a torcida do Brasil é top demais, cara. É um negócio fora de série, assim. O Brasil merecia estar no outro patamar, mas no outro patamar, mas ali, aí depois dali quebraram tudo aquilo que a gente, né? São pensamentos, pessoas às vezes que, né? Que entram no meio, entendeu? Então, essas coisas deixam a gente, porque o trabalho estava sendo feito. E a gente sabia as condições do clube, né? E ali a tendência era só subir, entendendo? Porque a gente usava a nossa influência para trazer jogadores e tal. Às vezes o pessoal jogadores vinham não pelo salário, mas pela amizade que a gente tinha, pela conversa, com a promessa de acontecer alguma coisa mais na frente. E foi por isso que a gente conseguiu conquistar. Ajeitamos o time, tudo, fizemos um baita campeonato brasileiro, depois fomos para a final do Gauchão. Mas isso aí, cara, isso aí também, tu tocaste, é que eu não me lembrei assim, mas é um assunto. Mas eu pretendo voltar, viu, eu vou dizer bem sério. Eu tava revendo algumas coisas e a gente vê também o que tem por aí, né, cara? A gente vê o que hoje a gente assiste o jogo não como torcedor. Claro que o coração, quando tu vai assistir mais, tu olha de uma parte mais tática do jogo, né, para ver o que o time tem, o adversário, Então, tu consegue ter essa leitura hoje. Tá entendendo? Então eu vejo dessa forma. E muita gente tem falado comigo, cara, tu tem que voltar, tu é um cara do futebol, tua vida é futebol, tem tantos profissionais aí que estão aí não por merecimento, mas estão aí e tal. E aí eu tô pensando realmente em voltar quando eu terminar de organizar aquilo que eu tô fazendo por fora. E o nome do Klemer sempre é citado, toda vez que acontece aqui, balança algum treinador, para um cargo aqui da parte técnica, o nome dele é citado o tempo todo. E aí tem aclamação do torcedor pela história que o Klemer tem, pelo trabalho que o Klemer tem. Hoje, se a gente for pegar, e hoje se fala muito, o Inter não forma mais Klemer. Não forma. O Inter não forma jogadores mais. Hoje a gente não vê o Inter com
A gente teve Sobs, a gente teve o Sandro, Ixi, a gente teve vários, o cara. Tyson, o Nilmar, Isso. Diego e Diogo, que tu Pato. pegou logo quando chegou, Pato. Essa Hoje galera não forma mais, cara. Os caras Aí- estão contratando o Klemer o tempo todo e não utilizam a base. Exatamente. E isso parte muito pelo que está acontecendo, né? Tipo, essa sincronização entre base e profissional. Senão não rola, não adianta. Primeiro tu tem que ter entrada com o treinador. Por exemplo, quando eu era da base, quem era o treinador que foram os treinadores lá? Foram o Abel. O Abel, paizão, e, cara fora de série. O Diego Aguirre, que é outro cara sensacional. E eu tinha muita entrada, não só também porque eu sou o Klemer e tal, aquele cara que ganhou tudo, a gente vai lá em cima, os caras respeitam, escutam, Sim. né, cara? Sempre que a gente fala, eles escutam. Eu levava o time B pra treinar lá, pra mostrar aos jogadores, ó, cara, presta atenção, fulano, não impondo nada pra ninguém, porque Sim. eu tenho um pensamento de futebol, tá entendendo? Eu tô vendo que aquele jogador tem projeção, eu acompanho o dia a dia dele. Só que também o treinador, ele tem o pensamento dele, Tem as né? Às convicções vezes dele, a característica que eu tô falando para ele não é o que ele quer no time, Sim. tá entendendo? Mas eu tenho a obrigação de trazer para ele o material que eu tenho. Para depois, no caso, nós contratamos falando, não, só um pouquinho, eu te apresentei um cara aqui que ia te dar muito mais resultado. Você tá entendendo? Sim. Então tem esse tipo de coisa. A base, cara, ela não existe esse negócio. Na base não tem. Pô, só um pouquinho, cara. Tu tá falando base internacional. Quando tu fala base internacional, Grêmio, Flamengo, esse time Corinthians. Tem que Sempre ter jogador, tem O cara. que ter. bem-estar Não financeiro tem do clube como. passa pela base Se também. não tiver, alguma coisa tá errada. Alguma coisa está errada. Alguma coisa tá errada. Peraí, então vamos reunir aqui e tal. O que tá faltando? É os caras que buscam, que são os caras importantes que o pessoal não dá um valor, que na minha época que eu tava lá, eu dava muito valor. São os olheiros, cara. Esses caras que vão trazer ele. Eu não posso olhar ali uma peneira, não. A peneira é quem vai olhar ele. Pega esses jogadores, traz pra cá. Essa peneira escolhida é que a gente vai ver. Porque ali ele já trouxe os melhores que estavam lá. Entendeu? Aí você não vai perder tempo. Aí você pode. Outro dia, eu vou te dar só um exemplo. Um dia eu tava lá e aí eu fui ver uma peneira lá e tal. E aí tinha um lateral direito muito bom. No nível dos moleques que estavam lá treinando, porque eles fizeram a peneira, fizeram toda a peneira, pegaram o time que eles escolheram, botaram para jogar com um time lá do juvenil, Sim. que já era do Inter. E esse menino se destacando, pá, tá. Aí eu falei, cara, aquele menino ali e tal, bom, gostei dele, tá, beleza. Passou uma semana. Aí eu voltei lá de novo, aí eu fui olhar de novo lá o negócio. E aí eu perguntei, cara, cadê aquele guri aqui e tal? Ah, Cleber, nós mandamos ele, nós não ficamos com ele. Eu digo, mas por quê, cara? Aí ele falou, não, mas é que aquele menino, ele é igual os que a gente tem aqui. Olha o pensamento. Olha o pensamento. Eles têm igual o que a gente tem aqui. Tá, mas então tu já tá errado. Já começa errado por aí. Se aquele guri que é grosso, que nunca teve treinamento, que nunca escola, ele é igual o que tá aqui, tu tem que mandar embora o que tá aqui, peixe. Que é aquele menino ali que quer ter projeção. Tu imagina aquele guri tendo o treinamento que esse guri que tá titular aqui tem. A diferença de nível que ele vai subir. Com certeza. Você tá entendendo? Então é esse feeling aí que às vezes, mas não é tu botar qualquer pessoa lá na base para dizer que tu tem um profissional lá. Não, cara, ele tem que saber da coisa. A mesma coisa, cara, tu pegar um cara que bate bem na bola e vai treinar um goleiro. Ele vai fazer o treinamento físico top, vai bater lá na gaveta. Mas e o fundamento? Exatamente. E a maneira de pegar? E a maneira de cair? E a maneira de entrar numa bola? Você está entendendo? Então tem uma... Isso a gente era muito exigente lá. Porque ali não tem que ter amizade, porque fulano é meu amigo. Não, cara, ali é profissionalismo. Profissionalismo, isso aí. Você tá entendendo? O clube depende de ti para tu poder projetar um jogador, para tu chegar lá. Pô, quantos jogadores eu projetei aqui? Pô, vou te dar os nomes de dois aqui. Rapidinho. Dois rapidinho, só para ver. O Otávio. O Otavinho, que é hoje da seleção portuguesa. Sim. Aqui não serviu. Estava aqui. Estava comigo aqui. Joguei profissional, foi campeão em todas as competições comigo. Teve no profissional. É que o pessoal que é assim, ó. Chegou da base profissional e tem que resolver. Não, pera só um pouquinho. Um cara que é. Vou te dar o Ener Valência, que chegou agora aí, que é um cara já cobra criado e tal. Ele tem que se adaptar. A conversa é essa, tem que se adaptar ao time profissional. Pô, peraí. O cara que já é rodado tem que se adaptar e um guri que está subindo agora, que vai tomar ali uma pressão grande. Entendeu? Tem que resolver. Ele tem que resolver. Cara, tem alguns caras que são fenômenos. Ele vai chegar lá e vai. Mas tem outros que tem que dar o tempo para ele, cara. Exatamente. Tá entendendo? Então esse tipo de pensamento. Outro garoto, o Jair.
Jair Volante foi Sim. campeão pelo Atlético. Teve aqui, era nosso. Foi campeão com a gente aqui. Subi para profissional. Aí jogou ali uma partida mais ou menos, os caras já crucificaram o guri. O que aconteceu? Rodou, saiu, foi lá para o Atlético, foi campeão de tudo lá. Campeão de tudo no Atlético. Aí, ano passado, os caras queriam trazer de volta, já comprado. Cara, então, você tá entendendo? Então tem uns detalhes, cara, que se não tiver essa... Mas aí, peixe, aí é aquilo que eu te falo, tem que saber como é que tá acontecendo lá dentro as coisas. Né? Não é só dizer assim, pô, lá na base não tem, só um pouquinho, cara. Como é que está sendo feito o processo para saber se o pessoal estão, né, trazendo, mostrando os jogadores para poder... Porque, pô, por exemplo, hoje os caras reclamam muito do Alan Patrick, né? Só temos um meio. O Alan Patrick para mim é craque, cara. É diferenciado. Aí tu sai o Alan Patrick, o time vira um... não tem um meio. Pô, só um pouquinho, cara. Não é possível que na base tu não consiga achar um meio. Vai ter que comprar 2 meias, como eu vi outro dia no comentário. Tem que comprar 2 meias que seja 1 milhão. Não, só um pouquinho. A opção tu tem que ter aqui, cara. Tu tem que ter, meu. Se tu não tem, tu vai buscar, porque são posições que já estão pedindo há muito tempo. Aí não é possível que a base... Pô, na base tu não tem um jogador que possa... A base outro dia aí tava bem demais, tava trazendo vários... Tá entendendo? Então, esse tipo de ponto aí que a gente fica... Claro, a gente fala pelo fato da gente já ter... que já esteve lá e o que a gente está observando. Agora, o que vale é o dia a dia, né? Sabe disso, né, Bruno? Não adianta também, eu tô falando um ponto aqui que eu tô vendo aqui de fora. Sim. Mas quem pode falar é a pessoa que está no dia a dia lá. E a gente é o futuro do clube, né? A base, o Endrick ali, 400 milhões pro Real Madrid. E é como o Clemer falou, clube, né, hoje tem espaço, a gente fala para acadêmico, para ex-jogador, para trabalhar, né, nessa área técnica, mas eu digo assim, ó, a percepção e o olhar do ex-jogador, ela é diferente. O cara vai dominar a bola, a gente já sabe. Por incrível que pareça, né, Clemer? No domínio é diferente. O passe é diferente. Claro, tem que ter o acadêmico junto, porque o cara tem muito treinamento, o cara coloca os treinamentos em prática. Mas, cara, se tu fizer essa junção, cara, hoje se tu for ver, eu não tô falando por mim, nem pelo Clemer, nem pelo Yarley, que já trabalhou ali. Cara, tem que ter pelo menos um ex-atleta lá dentro, cara. Olha a visão do ex-atleta, olha tudo que ele relatou. São coisas que, de repente, o cara que não tem tanto, que não tá tanto ali no dia a dia não percebe, né? O cara já viveu muito, então vocês sabem, quando o cara toca na bola, você sabe se o cara é bom, os caras Os fundamentos hoje, Clemer, cara, no profissional, claro, o cara chega no profissional, já chega pronto, mas eu digo assim, não se faz mais fundamento, cara. O que é o fundamento? Cruzamento na área. Isso é dos anos 2000. Não, cara, tem que fazer, cara. Isso é um tem que fazer aprimoramento, cara. Goleiro. É. Cara, o que esses caras, assim, então, ó. A gente não ia treinar mais queda, a gente ia jogador de futebol, assim, ó. Atleta de linha, de campo, assim. Cara, o que esses caras treinam é coisa absurda. É absurdo. É verdade. É impressionante. Esses caras nunca... A gente sempre brincava com eles assim, ó. O jogador de linha, ele pode estar na nhaca, na tiriça, que a gente falava de vez em quando, para fazer um treinamento. Goleiro, se tiver na nhaca, não aguenta, cara. O treino deles é forte demais, cara. Muito forte. E agora? Barba Ruiva, velho. Ficou pronto. O aperitivozinho? Agora vai, linguicinha de cordeiro, Clemer. Linguicinha de cordeiro, Clemer. Pô, mas peraí, só um pouquinho, peixe. Com a mão mesmo? É claro, esse churrasquinho, negócio de garfinho. Para com isso, Bolívar. Tu virou agora papai, o homem do campo, né? Já era. Aí tu me diz aí, Clemer, o que é que tu... Muito bom. Linguicinha de cordeiro, top. Hã? Levar esse homem pra lá, pô. Vai lá, pô. É do nosso frigorífico lá de São José do Cedro, que é nosso apoiador da Primeiro. Linguicinha de cordeiro com hortelã. É feita a desossa todo do cordeiro e é feita a linguicinha. Não vai produto químico dentro, nada. Só a carne moída e os temperinhos. Vai ficar à vontade, hein? Pode ficar tranquilo, peixe, que eu tô... E o homem conhece, tu já viu que nós conversamos antes e nós vamos tocar nesse assunto daqui a pouco. Porque o Clemer hoje é um homem do campo. Homem do campo. É um homem do campo hoje. Homem do... Na real, quem é homem do campo é meus parceiros lá, meu Pedro. Eles que estão dia a dia lá, meu. E quando tu vai pra lá de vez em quando, assim, quando tem essas... Chegando gado, vai sair, que tu já chegou a ficar 15 dias, 20 dias, 10 dias? Não chega a ficar tudo isso. É? Pô. Não. Porque quando a demora maior é quando o gado tá chegando, né, cara? O gado tá chegando e aí tu tá lá acompanhando. Os caras têm que ficar até mais tarde, tudo. Mas depois que tá dentro do confinamento, aí a logística é bem tranquila. E já aprendeu muita coisa, Clemer? Aí tu... Já, meu bar.
Então, né, Você gosta disso? Eu gosto. Um dia que tiver de bobeira, a gente vai lá e vou te levar. Quando tiver um embarque, os bichos tiver, tu vai ver os caras como que vacina, como que dá banho nos bichos. Inclusive, ele mandou um vídeo para não sei qual dos nossos convidados, não vou lembrar agora, você estava na fazenda, você mandou um vídeo para um convidado nosso. Fernando Carvalho. Fernando Carvalho. Acho que você estava na fazenda. Olivão, vou te mandar o vídeo e tal, mostra a dentro toda, é bacana. Exatamente. Fernando Carvalho também falou muito, né? Embarque e convida o Bolívar. Quando é fogo, deixando de convida aí o Bolívar, né? Fazer, exatamente. Olha, como é que começou a história de vocês? Quando é que vocês começaram a conviver? 2003, quando eu cheguei. Eu cheguei na metade de 2003, vindo do Guarani de Venâncio Aires. E aí conheci ali Klemer, Sangalete, André Cruz. Cara, eu peguei caras ali. Muricy era o técnico. Muricy chegou em 2003? Tem uma história interessante 2004, Muricy. Muricy já estava em 2 já, Klemer? 2002 ou não? 2003, 2003 Ele chegou daí em 2003, né? 2003, quem estava em 2002 era aquele que era amigo, um branco, que é gaúcho aqui. Como é o nome dele, meu? É amigo do Ademir, treinador de goleiro. Era muito amigo do Ademir. Eu sei quem tu tá falando. O Guto era auxiliar dele. Isso. Me fugiu o nome aqui. Ele treinou depois Juventude, treinou... Isso mesmo. Um grandão. Grandão, isso mesmo. E aí o Klemer eu conheci em 2003. E, cara, imagina, eu tô vindo do Guarani de Venâncio, cara. Sim. Eu acompanhava a Klemer, acompanhava a Sangalete, acompanhava os caras, Wilson, zagueiro. Cara, então era tipo... Tinha uma gurizada surgindo, tinha Diego e Diogo, sim. Tinha o Chiquinho, tinha uma gurizada que... Nilmar não tava ainda, né? Tava na base. Não, Nilmar Daniel tava. Carvalho. Daniel Carvalho. Peguei o Clayton também. Peguei Gavilã. Então, cara, com esses caras aí, tipo, a nossa relação foi essa. E foi como eu falei. Cara, eu terminava treinamento... Cara, eu queria ficar perto dele pra conversar, claro. Pra pegar alguma dicasinha pro cara guardar. Do André Cruz, porque na verdade eu chego no Inter, jogo 3 jogos e machuco o 5º metatarso. Na verdade eu acabei ficando com o André Cruz, que estava em recuperação, sim. Que é uma pessoa incrível, um cara incrível, seleção brasileira. Então eu fiquei muito tempo com ele em fase de recuperação com o André Cruz. Então foi um cara também. E outra, Klemer pode confirmar aqui para vocês. Cara, o Inter o vestiário era um banquinho de ferrinho, armário aqueles antigos de ferro também. Cara, simples de tudo, muito, né, Klemer? A gente dormia ali embaixo do coisa, ali no Inter, né? Aí quando os caras falavam de portão 8, né? Nós vivemos muito aquele portão. Vivemos muito ali. Hoje aí tá uma delícia, peixe. Isso aí, hoje tu entra no Inter. Né? Pra quem vivenciou aquilo que, né? Eu cheguei em 2012, eu passei toda aquela fase também, né? Claro, uma fase... tipo assim, de quase cair para a segunda divisão e depois o negócio ir crescendo, né? Aquilo serviu de aprendizado, a gente sempre fala. Mas essa história do Bolívar, eu não sei se ele se lembra, mas eu vou... Cuida que você vai falar, Mel. Não, a tua vinda pro Inter, cara. Eu tinha muito, assim, intimidade para conversar com o Tata, com o Muricy, e na época o Inter tava precisando de um lateral direito, cara. No lateral direito. Na realidade, o Bolívar, quando tu veio, eu acho que foi como lateral direito. Como lateral direito. E aí, eu conversando, cara, com o Luiz Miller. Coqueiro. O Coqueiro. O Coqueiro falou, poxa, Cleme, cara, tem um cara assim, que joga pra caramba, tá lá no Guarani. Eu digo, sério mesmo, peixe? Isso que eu falo com o homem ali, meu. Aí ele, não, pode falar, Cleme, não sei o quê. Não, depois que ele me contou. Ele me contou depois. Coqueiro pra tu ver. E aí eu falei com o Tata, putz, tem um cara assim, assado, fala com o Muricy lá. E aí que o Tata foi, eu acho que eles foram olhar o jogo. Foi observar. 15 de Campo Bom e Guarani de Venâncio. Exatamente. Aí depois outras informações chegaram também. Mas essa informação, ela partiu primeiro do Luiz Miller, cara. Ele veio falar pra mim e eu fui falar com o Tata. O Tata era muito parceiro, assim, de conversa, né? Sempre foi. O Muricy já era mais fechadão e tudo. E aí eu comentei com ele, cara. Pô, o Luiz Miller falou que tem um menino assim e tal, sabe? Aí ele foi
Aí ele falou, tá, eu vou ver esse negócio aí, cara. Porque tu sabe como é que é, gente? A Com informação, às vezes, o cara pensa que é amizade. E eu nem conheci o Bolívar. Olha aí, Bolívar. Entendeu? A história poderia ter sido diferente se não fosse o Clemer. Cara, e a gente criou uma relação, né, Cleber? Foi. Aí depois, a partir daí, até pela... Pô, eu falo com o Coqueiro até hoje, o Luiz Mila, né, cara? Gente finíssima também. O Ratão do Banhado, chama ele de Ratão do Banhado. O goleiro jogou comigo no Guarani. Depois veio pro Inter. Um dia nós fizemos um churrasco, eu convidei ele. Todo mundo quer trazer uma carne. Ele trouxe uma carne bonita, cara. Tal. Aí depois assou tudo. Nossa, isso aqui é de primeira. Comemos todo mundo aí. Cara, só uma curiosidade. Qual foi a carne que tu trouxe? Aí ele falou... A minha é um ratão do banhado. Tu acredita que era o ratão do banhado que ele trouxe, cara? Todo mundo tá de sacanagem. Eu pergunto pra ele. Era ele, tava eu e ele, o Ademir, que era o treinador. Isso mesmo. O cara trouxe um ratão do banhado, que ele morava lá por coisa e trouxe. Pá, meu, você tá louco. Me fala uma coisa, teve um ano que vocês não concentravam ali no Inter? Qual ano foi esse? Existiu isso? Que vocês... Existiu. Uma época que a gente não concentrava, porque a confiança era grande, né, com o Abel. Não me recordo do ano, cara, mas vocês não concentravam? Não concentrava, a gente não concentrava. Cada um saía da sua casa e ia criar isso, a gente vinha pro... Exatamente, a gente se encontrava e vinha pro jogo. Era os solteiros também? Era o Abel que era... Às vezes alguns solteiros se concentravam, né? Mas qual era a resenha? A resenha era que, pô, cara, a confiança era tão grande em todo mundo, a gente sabia das responsabilidades. E o Abel tinha liberado esse negócio, até pelo fato dos casados. Pô, cara, casado aqui, eu moro aqui do lado, eu tenho que ir pro hotel para depois vir pro jogo. Tá. Aí, tem uma situação que chegou um jogador. Se tiver que dar uma dura no cara. Não, chegou um playboyzinho aí, né, cara? A gente dá playboyzinho. Cara, ele bagunçou a semana, peixe, na noite. Resultado, chegou na preleção nossa aqui na recreação, véspera de concentração, diga aí o Abel chegou para todo mundo ali, sentou, a gente, está acontecendo isso e isso, chegou muita coisa no meu ouvido e tal, e nós vamos concentrar, nós vamos ter que concentrar. Pá, meu, quando ele falou, os casados logo ficaram putos, né? Pô, só um pouquinho, meu, por que a gente tá fazendo tudo, tá dando tudo certinho, agora vamos ter que concentrar por causa de um cara... Tá, beleza. Aí o Abel falou, beleza. Aí acabou o negócio da resenha, aí vai começar aí eu, Fernandão, não me lembro quem foi o outro. Não sei se o Yarley foi. Chamamos o Abel. Eu digo, Abel, só um pouquinho, o que tá acontecendo, cara? Não, é porque fulano faz assim. Eu não vou citar nome aqui também que nem... E aí, tá. Aí, não, só um pouquinho. Então tu aguarda um pouquinho, tá? Que a gente vai... Nós vamos conversar. Aí pegamos e chamamos o cara. Eu digo, peixe, é o seguinte, cara, ó... a situação está acontecendo aqui há muito tempo, tudo. Não pode ser dessa forma, cara. Se tu seguir essa linha aí, não vai ser legal, porque, cara, tu vai ficar de fora, peixe. Não vai rolar. Porque a gente não vai penar porque tu tá fazendo tuas merdas. Cara, depois do jogo, tu vai pra onde tu quiser, peixe. Tu faz o que tu quiser, entendeu? A vida é tua. Ninguém tá aqui, ninguém aqui é pastor nem padre pra ficar vivendo a vida de ninguém. Mas, cara, tem umas situações aqui que a gente já vem fazendo há muito tempo que tá dando certo pra todo mundo. E tu pode ver, cara. Pô, olha aquela figura ali, ó. Mais gostado da noite de que aquela figura ali, que era o Perdiga, pô, o cara tá aí, meu, ele faz tudo direitinho e tal, pô, e ele chega no campo, ele corre pra caramba, porque o principal aqui é o campo, cara. As outras coisas são detalhes. Ah, tu gosta de pintar o cabelo, gosta de usar brinco, tá, mas depois do jogo, depois da nossa vitória, tu vai fazer o que tu quiser e ninguém vai falar nada, bicho. Essa é a situação. Porque se tu fizer isso antes, aí tu vai arrebentar com a gente e vai arrebentar contigo também. E vocês eram na frente do grupo ou vocês chamaram o cara de cara? Não, sempre separado. Sempre lá. E aí o Fernandão, pô, aquele cara todo político também, ele, pô, peixe, não sei o que e tal, aquele negócio, ele não sabia pra caramba se expressar. Eu era um cara mais duro, assim, mais na chegada, entendeu? E aí, beleza. Tamo combinado assim, peixe? Ele, não, tá. Depois, se tu quiser, eu te digo quem foi. Aí, beleza, chegamos pro Abel. A gente já conversou com o cara, não vai acontecer mais, pode ter certeza. Tá? E o Abel malandro pra caramba, né? Não, beleza. Então, mantém, só que vocês vão ter que ganhar o jogo. Tem que ganhar o jogo amanhã. E era um jogo duro, peixe. Aí eu falei, não, perfeito, já jogou a responsabilidade pra nós, né? Sim. Por exemplo, porque tudo que saiu na imprensa, que os caras encheram o saco, que o nego tava pra noite, ele jogou pra nós. Não, beleza, tal. Ganhou o jogo. Aí abraçamos e ganhamos o jogo. Um jogo de Botafogo, 1-0. Ganhamos o jogo. E aí ficou, e aí continuou, sabe? Mas assim,
E a gente não era para ferrar ninguém, nem para. Pô, a gente tinha umas normas que a gente estava seguindo no time, no clube, que dava certo. Dava certo. Pô, a gente chegava aqui, bicho, chegava aqui cedo para jogar futebol. Ficava 2 horas antes, cara. Jogando futebol do treino. Bolívar contava que chegava muito cedo, porque tu era mais pegado, bicho, 2 toques, o futebol ali era mais pegado que os treinos, bicho, só para ter noção. Teve uma época que o Abel pegou a faca e cortou a rede do futebol, cara. Tu acredita? E os caras estavam se desgastando. Aí o Paixão era todo Caxias, né? Tá sentindo dor aqui. Vai, pronto. Aí ele fez uma fumaça lá com o Abel. O Abel já veio e cortou o negócio bem no meio, né? Não, acabou o futebol. Agora vocês vão ter que dar um tempo, vocês estão desgastando muito, porque era. Pô, isso cara dava vida, era saltando no piso duro, né, cara? Aquele negócio lá e chegava ali e até terminava o treino e ia jogar de novo. Ficava de novo, Ficava de novo, não tinha. Impressionante, cara. A gente vivia mais aqui do que em casa, peixe. O Yardi também falou isso aí. Vocês gostavam muito de ficar junto, né? Era uma relação muito, cara, assim, ó. Todo mundo se adorava, era difícil, né, Kleber? Tipo assim, ó, tinha uma discussãozinha, uma outra, mas daí alguém tava vendo e já tirava onda. Não sei o quê. E ficava, cara. Porque assim, ó, era um ambiente tão sadio, né, Cleber? As pessoas me perguntam, às vezes falam, pô, o time era muito bom. Eu falei, cara, vocês não querem saber a amizade que foi construída ali. Exatamente. Aquilo ali, dentro de campo, cara, revertia aquilo ali em tudo, cara. Tudo. O que, tipo, se o Kleber sentisse a dor, eu ia sentir a dor. Cara, era uma coisa muito louca, cara. Um carregava o outro. Impressionante, cara. E como é que foi ali em 2000, na final da Libertadores? Vocês foram pro Mundial depois, saiu o Bolívar, quem mais saiu ali naquela... Tinga, Sobis e Jorge Wagner. Tá, e como é que vocês que ficaram, Cleber, como é que vocês viram essa situação? Esses caras que eram... O Bolívar é um dos pilares do Largo, né? Claro. Tinga, não, enfim. eu vou te falar bem sinceramente, a gente até nem entendeu, né? Nem entendeu. Porque, pô, tá saindo 4 caras aí, meu... Eram os caras, olha, tá falando do Bolívar, do Tinga, do Jorge Wagner, do Sobis, cara. Era assim, meu, cara que levava, que resolvia, meu negócio. Meio time, cara. Exatamente. E aí a gente, pô, cara, se esses caras não estão pensando no Mundial, não estão pensando em ganhar o Mundial, pô, a gente vai nessa fase agora enfraquecer o time, né? E aí nós fomos com esse pensamento. Eu fui um que pensei dessa forma. Falei, pô, cara, tiraram os caras aí top do time aí, cara, que a gente... Eu não sei qual é o pensamento desses caras, entendeu? Mas aí, cara, encaixou com alguns outros jogadores, né? O Pato tava subindo, alguém chegou a contestar isso? O porquê disso? Por que não esperou um pouco mais? Não tem como também. Não, né? porque também tem o seguinte, cara. A saída deles melhorou também as dívidas do clube. Financeiramente, né? Financeiramente, sim, claro. O clube. Era necessário. Isso foi que... Cara, a conversa da diretoria foi essa. Não, é necessário a gente vender alguns jogadores que se destacaram e tal, aquele negócio todo. E aí eles saíram. E aí tivemos que vender ele para poder pagar o salário de vocês. Porque era duro, peixe. Não precisa não. Era difícil. Pega hoje no Brasil que time que vende 4 jogadores, cara. 4 jogadores numa pegada só. Exatamente. E a gente perguntou Queria te fazer essa pergunta porque é curiosidade que eu tenho. Que era uma relação tão boa desse grupo de 2006, que quando foi para a final, de ter passado a semifinal para disputar contra o Barcelona, o Fernando Carvalho contou que ele não dormiu. Disse que caminhava o tempo todo. Disse que encontrou o índio no elevador, o índio caminhava para todos os lados. No corredor também, no corredor. Sem dormir. O que passou, Klemer? Tipo assim... Pedro, não tinha como não pensar, né? Num jogo como esse aí, não tem como deixar. Aí tu fica... Eu fui dormir tarde pra caramba também. A gente descia com o carro com o Eliarli. A gente tem até uma foto, cara. A gente andando no motel lá, era uma enormidade o negócio, umas casas japonesas lá, um negócio. E a gente andava nos negócios assim, eu levei chimarrão, né, cara? E ficava tomando chimarrão e conversando. Cara, imagina se a gente ganhar esse Mundial, meu. Você tá louco? Imagina como é que vai ser aquele cara. Tu imagina se o de um dos melhores Barcelona da história, né? Bicho. Só que do outro lado lá, vai ser duro, peixe. E a gente vai ter que aguentar o tranco, tem que motivar esses caras e tal. E a resenha era essa. Só que, cara, eu vou te ser melhor, eu não dormi direito à noite. Imagina. Eu acredito. Não tem como, não tem. Tu fica só pensando na mesa, aquilo vai passando aqui, né, cara? A adrenalina fica alta, né? A adrenalina fica alta sem tu fazer nada, só com como é que vocês conseguiram se concentrar pro jogo anterior? Como é que vocês conseguiram se concentrar? Porque, cara... Eles queriam enfrentar o Barcelona, todo mundo queria enfrentar o Barcelona. E aí, o jogo anterior, como é que ficou? Que na realidade a carga do primeiro jogo foi pior, né? Foi pior ainda? Foi pior, sem comparação. Por causa da estreia? Porque
Por causa da estreia e a obrigação ser nossa de ganhar para passar para a final. E esse time que eles enfrentaram já havia jogado um jogo. Isso, já havia jogado um jogo também. E eles ganharam bem, né, cara, dos caras. E o que aconteceu? Quando a gente ganhou do Al-Ahly, a gente passou a bola pro Barcelona, né? Virou a ficha. Virou a ficha, né? Tá entendendo? Porque tu imagina, todo mundo pensa a final do Mundial um time brasileiro com um time da Europa, cara. Não tem como. Exatamente. Ser de outra forma, tá entendendo? Quando o time não passa na primeira fase ali, é uma derrota monstruosa pro time brasileiro, pro país, né, cara? Tá louco. Então todo mundo pensa isso. E a gente não passar do Al-Ahly ali seria vexatório demais. Até porque, todo mundo quer jogar contra o Barcelona, né, pai? Imagina eu na minha história de que ganhei do Barcelona, papai. Na final do Mundial, tu quer o quê? O time massa daquele lá. O melhor jogador do mundo. O melhor jogador do mundo, Ronaldinho, cara. Tá louco. Você tá entendendo? Então fica um peso grande, né, cara? Então esse era o sonho, né, cara? E difícil imaginar um jogo, naquela época, difícil imaginar um jogo que o Ronaldinho Gaúcho não guardava um, né? Sim. Era muito difícil. Fenômeno. Era quase impensável imaginar isso. Não, ele tava ali no momento dele ali. Fenômeno. Tudo dava certo pro cara. Ali não tem como, pai. Além de tudo, imagina vocês jogando, principalmente a defesa, né? O cara pensa, puta que pariu, se eu fizer uma falta aqui, o cara guarda. Então tinha mais isso ainda. Sim. Não, e a semifinal, eles deram um passeio no time, né, Cleber? Foi, no América. No América. Se deram um passeio. 4-0 e fora os ameaças. Fora os ameaças. E aí surgiu nessa final aí, foi que surgiu aquele negócio o Ronaldinho batia no canto do goleiro, batia muito bem por cima e surgiu ele bater no campeonato lá por baixo da barreira. Isso aí. Como é que faz? Tá louco, velho. É aquela falta aí, os caras me comentam até hoje sobre isso. Defesa do Cleber. Só que a gente estudou bem, né, cara? Eu vi uma história que você contou, não lembro aonde, que você já tinha estudado muito o Ronaldinho Gaúcho. Sim, Na tua mente você ia pegar o pênalti de ser campeão. Eu, pra mim, queria levar os pênaltis e pegar o pênalti pra ser campeão e me consagrar total, assim, meu. Porque eu sabia do jeito que ele batia, aonde ele batia, e ele não muda. Ele não muda e faz o gol, cara. É impressionante. Ele batia assim, de chapa forte, assim, ó. E eu, quando ele com o pé fizesse assim, papai, eu já ia disparar lá pro canto que ele batia. Eu não queria nem saber, meu. Sem brincadeira, eu ia fazer. Mas, sinceramente, aí na hora que nós fizemos o gol, agora... Ali já era. Aí deixa assim mesmo, esquece. Não vai entrar aqui, mas nem a pau, você tá louco. Imagina, faltando 8 minutos, papai. Tu acha que o cara vai fazer gol aqui pra mim ser campeão mundial? Foi que nem que eu me lembro outro dia aqui uma vez aqui foi final... Se o Inter ganhasse, o Corinthians era campeão. E aí o time do Rogério lá tinha que ganhar de São Paulo. Ele tava no Flamengo, se eu não me engano. Isso aí. E aí ele perdeu o jogo Isso aí. E aqui faltava peixe. Era só a vitória simples. Tu acha que... sério, na moral, ali, com todo respeito. No nosso tempo ali, na marra. Já tinha dado tudo certo. É isso que eu não consigo entender, cara. Imagina assim, ó. Há quantos anos o Inter não é campeão brasileiro? 79 foi o último ano. 79. Imagina se o cara botar na cabeça dele, cara, 43 ele ficar na história do clube, ser campeão brasileiro. Exatamente. E o time do Inter não era essas coisinhas, cara, era um time simples. Não, mediano. Mas tiveram a chance de ganhar de 1-0 do Corinthians aqui e ser campeão, peixe. Ele gol parece que o Edenilson fez para estar impedido. Estava impedido. Você tá entendendo? Sei. Então esse tipo de coisa a gente não deixava passar, meu. Não deixava passar. Às vezes que a gente teve a oportunidade de ser campeão, não dependia só de nós. Exatamente. A gente teve 2009... que a gente venceu o Santo André aqui, mas o Grêmio entregou pro Flamengo. Teve o lance do Corinthians de 2005, que voltou todos aqueles 11 jogos. Então, cara, a gente nunca teve essa oportunidade, cara, só da gente agora. Cara, só matar. Não, terminava na hora, pegava assim, cara, me dá aqui, nós vamos fazer o gol agora. Exatamente. Pô, uma puta uma oportunidade, cara. Com certeza. Oportunidade monstra. Vamos pro Surpresas da Bola então, Lolimar? Vambora. Esse quadro aí tem uma galera, gente boa aí pra mandar recado pro Ele vai surpreender, cara, porque eu conheci, eu consegui, na verdade, vídeos aqui de caras que eu acho que tu não vai imaginar, cara. Sério? Vai gostar. Esse é o Surpresas da Bola. Aí tu aperta aqui, peixe. Pode olhar tranquilo aí que ele vai aparecer depois inteiro ali, ó. Aperta o play figura. Ali, ó. Aí, ó. Pô, cara, ele tá carequinha, pô. Fala, meu amigo Klemer. É um prazer estar participando do teu podcast, né? Juntamente aí com o Bolívia, que tá fazendo, né? O Klemer, a gente tem várias histórias junto, né?
A gente frequentava a casa um do outro, a gente tinha as filhas da mesma idade na época, né? Mas dentro do Internacional a gente sabe da importância dele, né? Da liderança dentro do vestiário, né? Eu participei em 2003, 4 e 5, né? E depois veio os títulos, né? Onde veio as conquistas. Um início difícil, mas de montagem de elenco e de lideranças, né? Positivas dentro do vestiário. E o Klemer é uma delas, né? Talvez uma liderança bem forte, né? De imposição, é um cara forte, é um cara que discutia, é um cara que não era mole não em qualquer situação. Tem uma engraçada dentro do vestiário que o Muricy, nós perdemos um jogo e saímos do túnel todos chateados e o Klemer entra no vestiário e tirando seu uniforme, mas liga a televisão para ver um resultado que interessava para nós na época, de um adversário nosso. E aí o Muricy chega também chateado e vai, desligar essa televisão, isso é hora de assistir televisão, e desliga a televisão, referente ao jogo que estava passando. O Klemer levanta na mesma hora, a maneira dele, não, eu que estou assistindo, e vai e liga de volta e fala alguns palavrões, né? Eu lembro que o Muricy sai, esse cara é louco, Então o Klemer tinha essa situação no vestiário muito forte, né? E essa situação engraçada, né, de liderança até com o próprio treinador, ele não media, porque ele era uma personalidade importante para nós dentro do vestiário, né, naquilo que ele exercia como líder. Mas uma das mais importantes que eu vejo, assim, né, eu participando com ele, foi quando o Joel Santana, no intervalo do Grenal, me chama e teve uma substituição, se eu não me engano, ele teve que pôr o Gavilã, ou o Granja, eu não lembro direito, mas era a situação do Fernandão, na estreia do Fernandão, né? No Grenal dentro do Beira-Rio, e ele me chama e pergunta quem fazia aquela função. E eu na hora falei, o Fernandão tá chegando, eu acredito que ele faça uma função de meia, né? Chegando por trás, né? Eu lembro que ele jogou assim, e nisso será, Sangalete? Eu falei, eu lembro que jogou o Aloysio no Goiás, né? Junto com o Fernandão nessa função, mas eu chamo o Klemer, que estava aquecendo, falei, o Klemer jogou com ele. E nisso o Klemer vem e fala assim, joga, ele faz essa função perfeita. Chega de trás com força, né, com finalização de cabeceio. E nisso ele fala, então vou fazer isso. E aí entra o Fernandão e faz o 1000º gol, né, no Grenal. Tu vê, Klemer? Cara, vou te falar, vou contar uma história bem rápida do Sangalete, cara. Esse cara, a gente sempre foi parceiraço, assim, né, de família. Me lembro. Que ele falou aí, nossas filhas sempre foram do mesmo tamanho e a gente... Mas uma situação de eu voltar para o Internacional foi por causa do Sangalete, cara. Em 2002, quando teve toda aquela campanha nossa, eu saí, por exemplo, eu tinha vindo do Flamengo para cá, mas eu tô praticamente todo jogo eu era o melhor em campo, porque, cara, eu recebi um bombardeio, entendeu? Então, e aí quando eu viajei, quando eu fui de férias, eu falei que eu não iria voltar mais pro Inter, porque eu vi que a situação foi toda, né? E aí... Quando o Muricy voltou para cá, veio como treinador ali o Tata, e ele trouxe o Sangalete para cá. Adorava o Sangalete, né? Adorava o Sangalete. E o Sangalete sempre foi um cara muito sério, muito centrado. E ele acompanhava os jogos também. Ele pegou as informações minhas tudo aqui e tal, e falou... Aí ele foi no Muricy e falou, o Klemer não vai voltar mais, cara. Entendeu? Ele já falou que não vem mais. Mas não sei o que tal. Não, cara... pelo que eu tive, as informações que eu tive aqui do Klemer, cara, ele sempre foi um cara sério, foi um dos melhores jogadores do time aqui. Então ele não quer voltar por tudo que aconteceu aí, sobre o negócio de salário, as confusões que tinha, o time que tu... Então, cara, tu tem que trazer o Klemer de volta pra cá, tá entendendo? Porque ele vai nos ajudar nessa campanha, nesse projeto que tu tem aqui no Internacional. E aí foi que o Muricy me ligou, tá junto com o Tata, aí tu falou tal, depois o Sangalete, eu falei com ele também. E foi aí que eu voltei, porque eu não iria voltar para o Internacional, depois de toda essa confusão que teve em 2002 aí, para a gente poder alavancar o Inter de novo, entendeu? Então foi por causa do Sangalete, eu fiquei sabendo depois. E tu sabe que coincidência, quando eu ligo para ele ontem, para falar que eu ia gravar contigo, eu ia pegar um vídeo, ele tá aqui em Porto Alegre, cara. Ah, mesmo, cara? Em Porto Alegre, ele e a esposa trouxeram o filho para fazer uma avaliação no Inter. Acho que vai ficar até segunda-feira, porque ele foi ver sobre uma lesão que ele tem no joelho. Aí ia falar com o Ramírez. Dá uma chamada nele aí que ele vai, vou ligar que ele vai gostar. Bom, é verdade. Aqui tem outro que eu sei que tu vai curtir muito, e é um cara também que eu adoro ele. Aperta ali o playzinho ali. Dá. Esse aqui eu sei que tu gosta muito também. Meu irmão, pai. Esse aqui é... Fala, peixe! Poxa, falar do Klemer, pra mim é
muito fácil. E, na verdade, eu quero falar algo que ele foge das 4 linhas, porque as 4 linhas, a internet está aí, a gente sabe muito bem do homem vencedor, do atleta vencedor que foi o Klemer, tanto no Internacional, Flamengo, em outras equipes portuguesas que ele atuou. Mas a gente precisa falar, na verdade, o Klemer, para mim, ele é um irmão, um amigo, ele demonstra lealdade, amizade assim, incrível. Mas o Klemer, ele tem algo assim, cara, que me chama muita atenção. É justamente essa proteção que ele tem com a sua casa, com a sua família. É algo de se admirar. E eu admiro muito pelas atitudes que ele tem, demonstra pelo afeto, pelo carinho, pelo cuidado, pelo pai, pelo irmão que ele pelo marido que ele protetor, sempre quer estar próximo da sua casa, da sua família. Então, ele tem esse lado aí que talvez muitos não conheçam, mas eu, como sou de perto, bem próximo, tenho a felicidade de compartilhar essa amizade com a sua família, com a sua casa. E isso daí talvez o público, né, em geral, a nação colorada ou outros torcedores do Brasil fora do país não conhece, não sabe quem é realmente o Klemer Melo. Ele é esse cara fantástico, amigo, parceiro, mas algo que eu admiro muito é essa questão aí de ele ser um paizão, um protetor, um parceiro, e isso daí me chama muita atenção. Então, beijo pra você, Peixe, tamo junto sempre, sabe que pode contar comigo. A gente tem aí muitas histórias para contar e vamos ainda viver muitas delas ainda, tá bom? Um abração, Bolivão, também. Fica na paz aí, Deus abençoe, tamo junto, valeu. Show de bola. Esse cara também, aí né, esse aí é meu irmãozaço, né, Peixe? Esse cara aí, o que a gente viveu junto aí já, meu, não tem noção, Peixe. Ele trabalhou, ele era teu auxiliar, né, Klemer? Era meu auxiliar, ele trabalhou comigo como auxiliar em todas essas campanhas que eu fiz aí, ele conhece muito de bola, né, Peixe, também. Conhece e outra, muito. Peixe, no Mundial esse cara foi gigante, Peixe. Não, jogou demais. Pô, meu, você tá louco. Aquela situação do Yarley que aconteceu com o Yarley lá, o pessoal fala muito do Yarley, mas o Rubens estava junto, fazendo o mesmo papel, a mesma coisa. E ele, cara, num jogo como aquele, Peixe, se tu for ver o jogo, tu viu que esse cara apoiou no jogo, velho. Ele a passada dele é impressionante. Pô, cara, é impressionante de ver como as coisas. E ele não era o titular, tu lembra, né? Era o Hidalgo, jogou o primeiro jogo. Isso. O Hidalgo sentiu. E aí tem uma história aí da Evangélica sobre isso aí, dele que foi posto para ele jogar na final do Mundial, foi profetizado e tudo. E ele chegou e, cara, ele foi muito bem, jogou muito, jogou muito, né, jogou cara? demais. O cara passada, se tu vê hoje, ele é a mesma carcaça, né, Guilherme? Mesma coisa, e treina futebol, ele manda os treinamentos aí, Peixe, mesmo? vamos, Peixe, tá aí, só treinamento louco, cara. Cara, impressionante, assim, ó, o cara hoje, que os ponta aí costuma acompanhar a lateral, o cara ia passar o jogo marcando ele. Exatamente, ia marcar, é verdade. Impressionante, meu. A passada desse cara... Eu assisti o último jogo do Inter agora, contra o Fluminense. Eu queria ver aquele rapazinho lá, qual é o nome dele? Aquele cabeludo do Fluminense lá, que é bom jogador pra caramba, que veio, ele tá jogando no Real Madrid, qual é o nome dele? Me esqueci o nome dele agora, gente. Qual que é, Peixe? Que veio do Corinthians, o do Fluminense, aquele experiente já, que foi o último contratado agora pelo... Me fugiu o nome. Cabeludão, meu. Puta, me fugiu o nome. Poxa, me passou. Eu tava no Corinthians, ele jogou no Real há vários anos, pô. Marcelo. O Marcelo, pô. Marcelo, exatamente. Eu queria ver se o Rubens estivesse jogando hoje lá no Fluminense. Nossa! Lá do lado, se o Marcelo ia ter aquela... Não! Meu Deus do céu, não, ele ia ter... Não pega nunca. Não ia pegar nunca, Peixe, nunca. Ele ia correr atrás, ele ia se cansar de correr atrás do Rubens, Peixe. Peixe, tá e aqui outro que tu vai curtir. Cara, eu adoro esse cara. Tu vai olhar aqui, tu vai dar risada, porque ele é um cara muito especial, cara. Aperta ali. O nosso jamaicano, papai. Eu e o São, cara. Fala, Bolivão, tudo bem? Klemer.
saudade de vocês. Graças a Deus foram bons tempos, né? Lá no Internacional. E falar do Klemer, cara, é só agradecimento mesmo, cara. Desde a minha chegada, no início de 2003, até a minha saída, 2007, foram momentos maravilhosos aí que eu tive aí no clube. No momento mais difícil também da minha carreira, né, que foi a contusão, sempre esteve presente, né? Tanto ele como o Fernando, Alex, Tinga, enfim. Era um grupo muito bom. Você também, né, Bolivão? Um cara que eu tenho um respeito enorme e uma admiração também. Então, abraço, Klemer. Fiquem com Deus. É um prazer enorme participar. Abraço, meus parceiros. Ele ainda tá com o nariz meio fone. Hein, Klemer? Que calma, né? Tranquilidade aí, meu Deus do céu, cara. Tem que ver. E pra tu ver, cara, é muito difícil quando fala no nosso grupo, a gente não comentar, não tem como tu chegar, é muito difícil tu falar de uma pessoa só, cara. É impressionante, cara. Aí o cara que fala, ele vai sempre lembrar, se por exemplo, eu tô aqui, ó, a gente tá conversando, a gente já falou de quantos jogadores, né, cara? Então é impressionante como não dá pra tu focar numa pessoa só. E o interessante é que como todos são lembrados, né? Exato. Cara, olha quantos passaram por aqui, Bolívia. Meu Quase o time, Deus, cara. Entendeu? E todos têm histórias fantásticas pra contar, né? Cara, essa assim, ó, o Fernando Carvalho usou com a gente aquela vez aquela palavra de pavimentar, né? E o São foi um cara que pavimentou o caminho para todos. Claro, Sangalete, nem se fala. Tá, então foram todos caras que tiveram participação, né? Não tiveram nas conquistas, mas foram caras que antes fizeram a sua história, deixaram o seu legado. Cara, e pergunta pro Klemer, esse cara aqui... Nos ajudaram muito. Pensa assim, ó, pensa num cara paciente, cara, tranquilo, cara zen... Colocava os reggaezinhos dele. E como o Klemer, a gente sabe lá do Maranhão também, o pessoal é do reggae. Eu sou apaixonado no reggae. Eu tenho, tem mais de 5 mil aí, pessoal. Mas é reggae de verdade, não é esses reggae aí que esse cara toca aí. É só reggae mesmo. E tu tem que ver na capoeira. Sai de perto. O quê? Rapaz, aí fazia das capoeiras, os negros saíam de perto. Isso naquela época, hoje não dá mais. Hoje já não dá mais. Tá mais enferrujada. Kleber, sabe que uma coisa que eu imagino que tu deve ter na tua memória até hoje gravado é a chegada de vocês aqui em Porto Alegre, cara, depois do Mundial. Aquilo lá não tem como, né, Peixe? Aquilo lá foi fora de série. Aquilo ali não tem. Aquilo que aconteceu da gente descer em Canoas, eu não sei se isso foi programado, sei lá. Em Canoas, né? Em Canoas. E aí primeiro a gente deu a volta aqui no Beira-Rio, o Beira-Rio já tava quase cheio, cara. Nossa! Porque quando nós fomos campeões do Mundial lá, a gente não imaginava o que estava esperando por nós aqui. Tamanho da proporção. Tamanha proporção que era. Lá nós fizemos aquela festa toda, cada garrafa de champanhe era 500 pau. E os caras quebrando, o Gabiru quebrou uma lá. Conseguiram dormir, Kleber? Nada. Na vinda de lá? Nada, peixe. Era o tempo todo toda alegria, só alegria. A galera, fizemos um hotel top lá, gastaram uma grana de negócio lá. Mas quando a gente veio no avião, recepção, a gente pensava que aeroporto, chegar aquele negócio todo. Quando o piloto falou, estamos dando uma volta aqui no Beira-Rio, quando a gente olhou o Beira-Rio, eu falei, parecia jogo. Parecia jogo, cara. E aí que eles passaram o dia, vamos ter que descer em Canoas, e de lá vai ter um carro do bombeiro que vai vir. Pô, cara, aí foi demais. Aí quando a gente entrou no carro do bombeiro, que a gente entrou na pista, cara... Tu olhava, era os viadutos. Imagina, eu me arrepio que nem... Cara, era muita gente, loucura, peixe. Era muita gente. Era impressionante. Era um corredor vermelho de lá até aqui. Eu nunca vi aquilo na minha vida, peixe. Nunca vi, peixe, sinceramente. Porque Canoas também não é pertinho pro cara que vem acompanhando. Não. E aí, vendo aquele negócio, peixe, os caras jogavam coisa. Eu tinha meu boné, eu joguei pro cara, peguei um chapéu do chapéu que aparece na... que aparece o redondinho lá. Tu acredita que eu encontrei com esse cara outro dia na praia? Ele com o chapéu.
chapéu. Eu tava sentado com a família e ele me olhando, tava ele e a esposa dele. Eu digo, rapaz, esse cara fica me olhando, o que esse cara tá querendo, meu? E aí eu fiquei de pé, aí tal, não sei o quê, aí ele... aí eu fiz assim pra ele, tal. Aí ele levantou e veio. Aí eu digo, cara, tu sabe quem eu sou? Puta, essa pergunta é dura, essa é a pior pergunta que existe. Aí eu falei, cara, me lembra aí, pai, me lembra aí que eu... Aí, cara, eu sou aquele cara que te jogou o chapéu lá, que tu tava em cima do... Eu tenho teu boné até hoje. Eu digo, sério, cara? Pois é, meu, tenho teu boné até hoje. Pá, cara, aí já sentou ali, já ficamos na resenha. Já ficou na resenha. E encontrei com ele outro dia, tava em Torres, cara, na praia, encontrei com ele. Mas enfim, cara, quando nós chegamos aqui, Peixe, toda aquela trajetória, chegamos no Beira-Rio, aí foi aquela festa. Meu Deus, cara. Não tem, aquilo ali não tem, Peixe. Eu tenho tudo gravado, cara. Tem tudo gravado. Você tem do avião? Tem do avião também? Tudo gravado. Foram horas de viagem, né? Foram, cara. Mais uma viagem que, cara, nossa, mais rápida que foi, mais do que aquela ali, porque tinha aquele negócio do pagode, da galera, o Paixão gostava do pandeiro, a gente fazia o negócio tudo ali, resenha pra lá e tal. E passou muito rápido, chegamos aqui, mas, cara, aquilo ali não... Eu nunca vou me esquecer. Uma champanhe onde que você estava contando antes? Lá no coisa, a gente, todo mundo tomando a champanhe e tal, os caras vinham trazer a champanhe, aí não sei o que foi, com brincadeira, jogou fora e tal, e quebrou. Eu digo, Gavilã, tu sabe quanto é que tá custando? Quando os caras falaram o preço, pouquinho, então naquela época, tá louco, tu tá louco, peixe, tô jogando mais tempo aqui. O que? Mas tá, foi um campeão, aí vai dele. Cara, foram caixas e caixas, peixe, naquele dia, naquela noite lá, foi muito top. Coisa de tudo, assim, pra nós. Que assim. Top, hein, meu? Eu só imagino. E aí, quando chegou aqui, foi a conclusão. E teve uma frase que eu nunca me esqueço, né? Quando acabou tudo, assim, que eu desci pro vestiário, e aí lá dentro do vestiário tinha alguns torcedores, e eu sentei e fiquei ainda, né, pensando em tudo e tal, assimilando. Aí chegou um torcedor, falou, me levantou, dá um abraço aqui, cara. Aí dei um abraço a ele, cara, eu vou te falar uma coisa que tu nunca vai esquecer na tua vida. Aí eu falei, coisa de torcedor, né? Não sei o que. Ó, cara, vocês não têm noção que vocês fizeram hoje aqui. Vocês não têm noção. Daqui a 10, 20, 30 anos vai aparecer alguém para te abraçar e dizer, cara, vocês são demais. Aí eu falei, isso é coisa de torcedor, momento, tudo. Cara, hoje. Você realmente não imaginava isso? Não, cara, é um negócio... É porque na hora tu tá muito assim, né, Peixe? Naquele negócio do ganhou e tudo. Mas a proporção que dá, Peixe, que a gente não imaginava. Não consegue mensurar, meu. Porque em 2010 o Inter teve chance de ser campeão de novo, né? E não conseguiram, né? Ficaram pro Mazembe aquilo que eu te falei, negócio da primeira rodada. Eu não quis falar, mas eu lembrei. O time do Inter era muito bom. Cara, eu tava lá como treinador de goleiro, eu era participado da comissão técnica. E outra, eu vou dizer, Peixe, aquilo ali foi uma zica desgraçada, porque o que nós perdemos de gol, cara. Não tinha condição do Mazembe ganhar, não tinha, Peixe, sinceramente. Não tinha. Aquilo ali foi uma coisa aquilo foi uma fatalidade do futebol. E outra, a chance que a gente tinha de ser campeão, indo pra final, cara, era muito, porque o time da Inter não era essas coisas todas. O Inter tinha mais chance, assim, eu via no time do Inter, entendeu? Um time muito bom, o time do Inter, cara. Tá louco. Muito bom. E aí aconteceu aquilo ali, eu ia ser bicampeão mundial. Você tá louco, papai. Tu imagina o que era isso? Verdade. E o que era sair em Porto Alegre depois do título? Como é que era você? Você conseguia sair? Não saía, não tinha. Isso aí não devia pagar restaurante. Ia pra restaurante não pagava. Esses lugares aí, bicho, eu deitava aqui, bicho. Comer em casa só, não tinha uma Argentina, aquele porra, restaurante, tu via um torcedor, teu coisa já tá pago ali. Era assim, peixe, sinceramente. Imagina. Shopping não dava pra tu sair aqui no shopping. Os caras bastava um tumulto sempre. Agora não, os caras já estão mais acostumados, aquele negócio já passou muito tempo, já teve uma outra geração que já veio aí, né, cara? Mas como você falou, né? O carinho nunca vai acabar. Não, isso aí não. Agora, se tu for no interior, aí parece que tu tá vivendo aí uma loucura, meu. Uma época aí a RBS passou, que no aniversário do Inter passou os jogos, eu fui comentar na televisão, passou o jogo do Barcelona. Cara, parecia que tinha acontecido tudo de novo. Eu saí na rua, os caras, lembra, cara, que não tinha. Entendeu? Pra te ver. Porque foi passado na RBS. Aí aquela geração que não tinha visto, que ainda tava pequenina, quando vieram. A gente sempre comentava, cara, eu não tinha visto tal, não sei o que, era muito pequeno, mas eu vi, cara, vocês são fera e tal. Então, essa conquista, por isso que eu destaco sempre.
A nossa conquista da Libertadores aqui foi... Pô, brincadeira, né, pô? Foi um negócio fora de série ali. Esse negócio da estrada de fogo, os caras falam aí, né? Rua de Fogo. Rua de Fogo foi com a gente. Foi com a gente. Em 2006. Começou, né? E outra, e tem mais. O ônibus parou aqui e nós descemos e fomos andando na estrada de fogo. Na Rua de Fogo, nós fomos andando e os torcedores aqui... Vocês desceram do ônibus? Nós descemos, porque não dava pra andar o ônibus mais, não andava mais. O ônibus não ia mais. E vocês desceram? Eu andei, fomos no meio, a galera. Imagina o que é aquilo ali. Que foi. Ali já começou ali. Fazer inimaginável isso. Meu, tá louco. E aí tu vai fazer o quê? Era um passo pra frente, agora dois pra trás. Vamos entrar no clima e vamos... Não tinha como. Não tinha como perder, peixe. E não adianta, né? Todas as primeiras conquistas vão marcar elas sempre. Vão marcar mais sempre. É a primeira Libertadores, é o primeiro Mundial. Essas conquistas é as que marcam. Deixa eu te pedir uma curiosidade. Você teve contato ali com o Alisson do Liverpool, goleiro? Como é que foi? Chegou a ter contato? Agora? Não, na época ali que você estava como treinador de goleiro, ele já era da base ou não? Não, sim. O Alisson é uma outra... Pá, tem história pra contar, né, bicho? Tu lembra cada coisa. O Alisson foi o seguinte, cara. Eu tava como treinador do time B do profissional. E eu disputar essa copinha aí, né? O Inter disputa a copinha. O Inter e Grêmio disputa a copinha pra poder revelar jogador e tudo. Aquele negócio. Os outros times fazem... times, os outros times do gauchão aí, na realidade é um gauchão à parte. Só que com Inter e Grêmio mais frágil, né? Que não são... É o time B que joga. A gente trabalha para revelar jogador. Eles trabalham para pegar a Série B, a Série D, né? Uma vaga, e uma vaga na Copa do Brasil, o campeão e o vice. Se Inter e Grêmio chegar na frente, dá vaga pro que tá embaixo, pro terceiro. Tá? E aí eu tava com um time bom. Toda essa base que eu tinha subido comigo, já tava, né, um tempo, e eu pegava disputar a copinha. Tá? E aí tava faltando um goleiro para mim. O goleiro que a gente tinha lá não tava muito bem e tal, aquele negócio tudo. E aí eu vim aqui no profissional. Chamei o Abel, falei, Abel, seguinte, cara, eu preciso de um goleiro para jogar a copinha lá, peixe. Eu sei que tu tem aí 5 goleiros, mas eu só quero um goleiro para vai jogar e vai vir ficar contigo o tempo todo. É só para jogar, peixe. Só quero para jogar. Aí ele falou, Clem, eu tenho o Dida, que é o titular, tenho o Muriel, que é o segundo goleiro, o Agenor, que é o terceiro, e o Adro, que é o quarto. E aí tinha um menino, acho que era o Daniel, que era o quinto, uma coisa assim. E aí ele falou, tu... Assim, fala lá com o Agenor e o Alisson. Se eles quiserem ir, beleza, show de bola. Aí chamei o Agenor pela, né, hierarquia, ele era o terceiro. Agenor, peixe, é o seguinte, tô precisando assim de um goleiro lá, tá pra jogar. Pô, como tu tá só treinando aqui, eu sei como é que é. Aí tu pega ritmo de jogo, aquele negócio todo. Aí o Agenor chegou pra mim e falou, peixe, eu não dá, já no meu contrato eu falei que eu não queria mais descer. Aí eu falei, não, cara, tu não tá falando, tu não vai descer, peixe, é só pra te jogar. Eu falei, tu vai treinar, teu dia a dia vai ser aqui, é só pra te jogar, cara, pra tu não jogar. Aí ele falou, não quero não, peixe, aí não, já passei dessa fase aí. Aí eu falei, não, beleza, aí eu fui lá no Alisson. Cheguei pro Alisson, expliquei a mesma coisa. Eu digo, meu, assim, assado. O Alisson, ele tinha a idade ainda de juniores, assim, ou não? Ou ele já não, a copinha não tem isso. Essa copinha não tem, ela já é com times profissionais. Já é profissional, é o Campeonato Gaúcho aqui. Gaúcho, só perfeito. Que é outro campeonato. E aí o Alisson chegou, quando eu falei pra ele, pá, peixe, vou na hora, você tá louco, não aguento mais ficar só treinando aqui. Beleza, então eu te dou um toque quando for pra te apresentar lá, e tu viaja com a gente, joga. Meu... Esse caboclo, o que ele pegava. Pô, meu, sério. Ele jogou, se eu não me engano, 4 ou 5 partidas. Ele foi o melhor jogador nas 5 partidas, bicho. Ele foi ganhando cancha. E pegando e bola aérea e tal, e tempo de bola, e pegando pra caramba. Beleza. Resultado. Não sei se vocês lembram que na época machucou o Dida, depois machucou o Muriel. E aí ficou uma vaga pra jogar. Aí tava na opção dos dois. Agenor e o Alisson. O Abel, Clemer, vem aqui no vestiário. Eu tava lá no treino, lá no coisa. Vem aqui no vestiário, vem aqui no profissional. Eu digo, caraca, o que esse cara quer, meu? Peguei o carro e vim embora. Cheguei aqui, seguinte, aí ele, senta aí. Eu tô entre esses 2 goleiros aqui, cara, pra botar pra jogar e tal, porque os 2 estão machucados aí. O que tu me diz? Aí eu olhei, pô, Abel, tá de sacanagem comigo, né, pai? Você quer me quebrar no negócio. Pô, tu conhece os 2 goleiros, cara? Não, mas eu quero a tua opinião, cara.
Ele ainda me deu uma dura. Se eu quisesse, eu nem te chamava, eu quero a tua opinião como treinador de goleiro. Tá bom, então eu vou te dar a minha opinião. Eu digo, cara, assim, ó, os 2 goleiros são ótimos goleiros. Tu vê, tu conhece o potencial dos 2, tu tá treinando com os 2 aí. O que eu posso falar de momento é mais do Alisson que tá jogando comigo. Tá com ritmo. Né? Só que assim, eu vou falar do Alisson, isso não quer dizer que eu tô desmerecendo o Ogenô, porque tu conhece o Ogenô e é um baita goleiro e tá treinando contigo aqui, tu tá vendo os 2 todos os dias aí. O Alisson, lá comigo, ele tá sendo sempre o melhor jogador. Tempo de bola, reposição, é um goleiro que fala bastante, que, cara, ele tá assim, ó, tá com ritmo de jogo. Pô, quando eu falei, tá com ritmo de jogo, ele, não, beleza, peraí, agora tu vai subir comigo lá na roda dos caras. Sério? Ô, peixe, puta, cara, eu fiquei lá, que o Abel vai falar, cara. Aí, ó, tá, não sei o que, tal, agora os goleiros vão começar com o Alisson, tá? Porque eu tive conversando com o Klemer. Meu Deus. E ele falou que o Alisson tá com ritmo de jogo. Caramba. E tal, não sei o quê. Viu, Agenor? Dessa vez eu vou dar... meu, o Agenor baixou a cabeça assim, pá. Pô, falei, pô, cara, esse cara me ferrou. E aí só que eu falei assim, eu digo, não, Abel, mas espera só um pouquinho, né, pai? Eu falo o que eu te falei lá. Aí ele falou, não, sim, não tem nada a ver com, tipo, ele escolher. Quem tá escolhendo o goleiro sou eu. Perguntei de vocês 2, ele falou muito bem de vocês 2, até falou que eu estou acompanhando aqui. Mas como o menino tá... eu estou escolhendo porque o Alisson está jogando. Pronto. Esse, deu vontade de falar assim, tá vendo só como é que é as coisas? Agenor, se estivesse na hora para ti lá... Aqui no sul tem um ditado que o cavalo passar encilhado, você monta que ele vai te levar e vai embora. Uma vez só. Você tá entendendo? Ele passa uma vez só. Passou, o cara... Infelizmente o futebol é assim. Eu não podia... chegar pro Abel e falar o contrário, peixe. Falar o contrário, não eu falei daquilo que estava acontecendo lá. Falei, ó, tu conhece os 2 goleiros são bons. Só que o Alisson tá jogando comigo, tá com ritmo, tá pegando muito. Aí não votou mais Dida, não votou mais Muriel. De repente, outro também tava. Só como tu não viu ele jogando, tu não pôde dar opinião. Exatamente. Tá entendendo? Então... E a história foi escrita novamente. Só deixa eu te pedir uma outra pergunta aqui, sobre treinador. Algum treinador que marcou, assim, que você... foi o mais marcou tua carreira, assim, que você gostou de trabalhar? Eu tenho 2, peixe. Tenho 2 que esses 2 aí, pra mim, o Muricy e o Abel, não... Muricy e o Abel. Pra mim não teve igual, assim, na minha... E eu já peguei esses caras com uma idade mais, né? Eu peguei vários treinadores bons. O Paulo Tuori foi um cara que... muito bom treinador, um cara muito sério também. O Joel Santana, nem se fala, né, Peixe? Esse nós temos que fazer aqui. Pelo jeito dele, o jeito de ser, o pessoal acha que pelas brincadeiras, pelas coisas, né, acha que ele não entende, ele entende muito futebol, ele é muito bom. Quantos títulos esse cara tem? Ele tem a maneira dele de ser, né, cara, que às vezes... Aqui no Brasil o pessoal escolhe, não, tu tem que ser desse jeito. Não, só um pouquinho, cara. O importante é até o que tu passa pro pessoal, se o pessoal entende ou não. Né? Hoje aqui tem aquela situação que é uma regra hoje, é a logística, não? É o cara ser... cuidar do vestiário, o cara tem que ter o vestiário na mão. Pô, mas para isso tem muitos fatores, né? que faz com que o cara tenha... depende do grupo, o cara pode ter banho de vagabundo, o cara pode fazer o que fizer, meu... Nunca vai ter o vestiário na mão, entendeu? E ele sabe levar, meu. E Joel Santana, né, cara? Trabalhei, peguei ele aqui. Ele não... Cara, não tem como o cara não gostar dele. Eu gostava muito dele, bicho. Não gostava muito dele. Eu tenho que fazer uma última pergunta, Bolívar, que você pegou tudo nos times que você jogou, mas você fez um gol na carreira. Como é que foi a sensação? Na realidade, eu fiz 2, cara. Fez 2? Fiz 2. Não, achei que era um só. Achei que era só aquele do 8-1 aqui. Eu fiz um na Porto. Outro dia o cara até botou o vídeo pra mim também aí, cara. Foi um gol de pênalti. Só vou na boa, né? Não arrisco, né? Um gol de pênalti, a gente tava ganhando de 6-0 da Copa do Brasil, eu jogava na Portuguesa, se vocês forem buscar lá. Com certeza. Aí eu fiz o gol também de pênalti. Aí eu fui bater o pênalti. E só que aqui foi um negócio, foi uma decisão, né? Você fez lá na Portuguesa, lá atrás, você tinha feito lá atrás. E aqui foi uma aclamação. Aqui foi diferente porque, primeiro, cara, foi um time que tinha um negócio de uma touca aí, o cara, um time muito rival da gente, né, cara, que era Juventude, sempre foi, né, cara. E a gente tinha perdido... É que teve todo um processo antes.
para acontecer aquilo. Claro. Primeiro que nós fomos lá no primeiro jogo da decisão, nós perdemos o jogo lá de 1-0, com o erro do Fernandão, que ele foi atrasar a bola, acabou tocando errado, o cara veio, invadiu e fez o gol. Finalzinho do jogo, beleza. Só que a partir daí, os caras criaram um clima ruim, pessoal de Juventude. Tanto prova que na entrada do jogo aqui, entrava os dois times junto, ficava de um lado, ia cantar o hino. Eles não entraram, eles não quiseram entrar com a gente, só para ter noção. Depois dessa, que até o árbitro falou, não, vamos, os caras não querem entrar, fazer o quê? Nós entramos, depois eles entraram, a gente nem cumprimentou eles, pra te ver como é que foi o negócio da rivalidade antes do jogo. E aí, quando nós saímos pra fechar ali, nós falamos, cara, nós vamos matar esses caras hoje aqui, esses caras não saem daqui, nós vamos ter que ganhar esses caras de todo jeito, ser campeão hoje aqui. Então se criou um clima. Tanto próprio que no primeiro tempo tá 4-0 para nós já. Os caras não viram a cor da bola. Tinha um centroavante. O Índio nesse dia fez um gol contra. Não sei se vocês lembram. Ele foi tirar a bola, deu de rapa-bosta. Aí ele fez o gol contra e aí sabe o que ele fez? Ele foi direto no centroavante do cara e falou assim: o índio é melhor. Aqui eu faço gol, mas tu não faz. Acredita que o índio falou isso? O índio é maluco, velho. Não, aqui eu faço gol, mas tu não faz. Tu não faz gol. Assim, pra te ver o clima que tava. Mas tipo assim, já acabou, né? A onça já tava morta. Só que os caras, o time foi brincadeira. Aí quando chegou esse negócio do pênalti, eu fiquei com vontade de bater, né, na hora lá, mas eu não imaginei que a torcida ia, né? A torcida pediu, cara. Aí quando começou a cantar, aí o Andrezinho, que sofreu o pênalti, ele já estava carregando, já estava andando com a bola, porque ele que batia, né? Ele batia bem pra caramba. E eu já vim, quando ele me olhou, ele já nem deu reação. E a torcida gritando. Quem era o treinador? O Abel. Né? O Abel me olhou assim, tipo... Eu vou falar o quê? Que Deus quiser. Não, eu vou falar o quê, né, papai? Eu não vou, mas daí, não tem como voltar. Todo mundo, eu não tava, eu cheguei logo depois, né, quando eu voltei da França. Ele indo pra bater numa calma, porque o apelido dele é Chicão. Porque a gente fazia o recreativo, esses aí, véspera de jogo, jogava no ataque. Chicão era um centroavante que tinha no Botafogo, que fazia muito gol. Era um grandão, só que fazia muito gol. Era um cara de área, assim. E aí botaram esse apelido em mim. Ele é o Chicão, e deu cavadinha. Não, de cavadinha. É isso que eu ia falar. Não é qualquer pênalti. E aí chegou na hora lá e eu tava muito tranquilo, cara. Tu já foi naquela caminhada pensando na cavadinha, Kleber? Eu vou cavar certo, Eu vou cavar certo. Só que quando eu botei a bola que eu botei pra trás, eu olhei pro Michel, ele tava me olhando. Michel, o Michel é gente boa demais, né, cara? Depois ele teve com a gente. E aí eu olhei, eu fiz assim, deu um migué. Eu vi que ele tava me olhando, eu olhei pro canto direito, que eu ia... Como se eu fosse bater ali. Deu um migué assim pra ele... Né? Aí botei a bola e chutei. E aí eu vim como se fosse dar uma chave. Só que, cara... Eu vou ser bem sincero, era pra ser muito devagar. É que eu tava com a chuteira de trava alta. Quando eu dei o bicozinho assim, ela pegou um pouco forte. Tu viu que ela vai quase um pouquinho na trave. Quase pega na era trave. Pra ser só uma... Porque eu sabia que o Michel ia se atirar que nem um doido, cara. Foi o que aconteceu, viu? E aí eles... cara, depois daquela hora ali eu falei... e a torcida merecia, né? Merecia, até tanto prova que isso ficou tão na rivalidade, peixe, que eu tive 2 vezes para ir para o Juventude como treinador depois do Brasil e a torcida não deixou. A torcida não deixou. Organizar, não. Aqui não, mano. Aqui. Porque verdade, ficou marcado. Nosso estado aqui é demais, cara. Agradecer então, Kleber, muito obrigado por você estar aqui com a gente, nos dar o privilégio de poder ouvir essas histórias, né? Como eu falei pro Bolívar antes da entrevista, falei, cara, aqui nós podemos ficar o dia todo aqui falando que tem muita coisa para a gente ouvir, muita coisa para você contar. Nós aqui, todos temos muito orgulho de estar aqui contigo, de poder ouvir a tua história aí. E você foi companheiro do Bolívar, então né, nem se fala. E agora vamos para a parte boa, né? Agora nós vamos para o momento mais importante. Momento Barba Ruiva. Eu só tenho a agradecer, cara. Esse cara aqui, não dá nem para falar, né, meu? Quando a gente se encontra, ele dá risada o tempo todo. Risada o tempo todo, cara. Então, eu também me sinto muito feliz de estar participando de um podcast como esse, cara, de uma resenha sadia, entendeu? Que a gente dá risada, a gente relembra coisas que faz bem pra gente, né? São coisas boas. E obrigado, cara, pelo momento. O momento foi sensacional pra mim também. Show, peixe. Vamos agora esperar agora ali. Vamos ver se tu aprova aí ou não. Barba, lembra que a responsabilidade, a régua tá... lembrancinha, peixe. Olha aí. Você vai usar... não, mas isso aí a gente arruma. Fica tranquilo. Pra você aqui, dá uma olhada aí pra tu ver o que é.
Tá escrito general aí, ó. Olha o que Olha aí, isso, hein, papai? Olha o que é essa faca aí. Pô, cara, eu vou te contar uma... Olha aí, peixe. Eu tenho coleção de faca. É mesmo? Pô, acertamos então. Casa, é mesmo? Olha essa aí. Ah, essa aqui vai ser especial, Quando a gente pensou na faca, a gente pensou, o Klemer vai usar essa faca. Pai. O homem agora tá no... Ainda mais que eu vou lá no... Eu vou levar ela agora, eu vou fazer uma propaganda dela. Pô, dá uma moral, me marca lá, pô. Vou fazer uma propaganda, eu vou lá na fazenda fazer isso, lá na fazenda, pô. Ó, e o salzinho, ó. O sal do Barbaruiva. Aí sim, papai. Uma toalhinha também, pra você fazer tá completo. Show de bola, cara. Show de bola. Deixar os presentinhos do Klemer aí. Caneca que você vai levar também. A caneca vai levar com o cafezinho lá na fazenda. Aqui a qualidade é aquela que você conhece, né? Pô, legal, cara. Parabéns aí. Aí, peixe. Vixe, cara. Parabéns aí pelo programa, cara, pelo podcast. Gostou? Aí. Tá muito show. Bate-papo bom, né, peixe? Isso é legal demais. Vamos ver aí, Barba. A gente faz as considerações finais. Eu já te falei, ô Klemer. Cara, desculpa se cara não é de brincadeira não, papai. Olha o fio da nega. Tu sabe que o gaúcho, quando come isso aí, tu não pode tirar aquela gordurinha, né, papai? Ela tem que vir junto. Seria uma ofensa. Você tá louco. Aí, Klemer. Quer o garfinho agora? Eu acho que agora... Cadê? Viu? Aí falou. Aí vai falando. Aí, ó. Fica à vontade aí, meu querido. Rapaziada, queria agradecer aí. Se inscreva no nosso canal lá. Ative o sininho, deixe seu comentário e não perca esse bate-papo aqui com um dos maiores goleiros da história do Internacional. Valeu, gente. Grande abraço aí. Valeu, obrigado.